Estamos iniciando mais um podcast, o segundo podcast, a segunda edição do podcast da Ecotex. Essa segunda edição, ela é especial, digamos assim, né? Porque a gente está aqui para celebrar o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nada melhor do que uma empresa que trabalha diretamente com sustentabilidade. A sustentabilidade faz parte da alma da empresa, digamos assim. E nada melhor do que ela para poder falar desse dia, né, tão especial para o mercado no geral, né? Porque praticamente todas as empresas hoje em dia estão querendo ser sustentável, né, não? E hoje a gente tem a presença de dois convidados, que é o nosso Ezequiel, que está aqui. Bom dia. É isso aí, Ezequiel, que é o engenheiro de produção, já participou da primeira edição também. E nessa segunda edição a gente tem a presença da nossa engenheira ambiental também, né? Cris. Dá um tchauzinho aí. Foi pela ONU. É pela ONU, de 1972. Eita, olha só, tá vendo? Muito bem. Como é que é? O Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho, ele é mundial. Surgiu em 1972 através da confraternização da ONU, das organizações das Nações Unidas. É isso que a gente está celebrando hoje com esse segundo podcast, né? Mas é isso. Eu queria que vocês... A galera já conhece. Aliás, se você não assistiu a primeira edição do podcast, clica aqui no link aqui embaixo que vai ter lá também para você assistir a primeira edição, para você vir para essa daqui depois, porque aqui vai ter muito mais informação do que aquela lá, e principalmente sobre essa questão ambiental, né? Que a gente vai falar. Então, eu queria começar com Cris. Te amo. Para você se apresentar para as pessoas aí, a galera quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho e como é que você se formou aí, tal, o tempo que você tem de formação. E eu queria deixar uma pergunta. O que um engenheiro ambiental faz, assim, a necessidade dele para uma empresa? Vamos lá, meu nome é Cristiane, eu trabalho com meio ambiente há quase 20 anos, tá? A minha primeira formação não foi engenharia sanitária e ambiental, eu sou gestora ambiental de base, depois eu tenho gestão ambiental empresarial, tenho a parte de engenharia ambiental, engenharia sanitária, engenharia de segurança do trabalho, né? Trabalho na Ecotex há mais de 10 anos. E o processo da indústria de telhas ecológicas, ele nasce de uma oportunidade, na verdade, de uma necessidade que virou oportunidade. Juntou uma coisa com a outra. Isso. O que acontece? Antes de trabalhar na Ecotex, eu trabalhava numa indústria de embalagens. Para você produzir qualquer produto manufaturado, você gera perdas. E na geração dessas perdas, e pela necessidade de você atender legislação, pela parte de consciência, de sustentabilidade e pela capacidade de suporte do planeta, a gente viu uma oportunidade de gerar um novo produto. Que são as telhas As mais placas resistentes do mercado, viu? Mas o que acontece? Existiam esses produtos em outros estados. Aqui no Rio Grande do Norte não tinha. Então não foi a Ecotex que iniciou, digamos assim, a fabricação das telhas? Não. Quando eu trabalhava nessa indústria, a gente tinha uma parceria com uma empresa do Pernambuco. E ocorreu uma fatalidade, o dono da empresa veio a falecer, não teve progressão, né, no empreendimento. Acabou que fechou mesmo. E aí a gente viu a necessidade de, vamos procurar uma empresa mais próximo, vamos ver se alguém tem interesse em desenvolver esse tipo de projeto. E aí a gente captou um empresário. Nessa época eu estava sentada em outra cadeira. Não era na cadeira da indústria de telhas ecológicas. Era na cadeira do gerador do resíduo, né? Que é a matéria-prima para a produção de telhas. E aí a gente desenvolveu esse parceiro, mostrou para ele que era uma oportunidade, mostrou para ele o caminho que ele teria que percorrer para se regularizar e conseguir se montar uma indústria. Falou para ele da oportunidade da compra de maquinário de indústrias que haviam, né, por questão de descontinuidade dentro do processo produtivo por conta de sucessão familiar. Havia essa descontinuidade, o pessoal estava querendo vender o maquinário, e se ele não tinha interesse de fazer esse investimento e montar essa indústria dentro do estado do Rio Grande do Norte. Você está falando aí da história da Ecotex, do início de como surgiu Exatamente. Da faísca. Da faísquinha ainda, que nem tinha virado fogo. Então, o empresário ele ficou bem interessado no processo. E só que ele falou assim, nossa, beleza, eu sou empresário, gostei da ideia, mas a gente não tem... como é que eu vou falar? Recursos financeiros suficientes para montar uma grande empresa. Então, a gente vai ter que começar pequenininho. Tudo bem. Fechou-se o contrato. Na verdade, o empresário foi, né, comprou o maquinário,
montou a indústria. A indústria lá atrás, 10 anos atrás, era bem artesanal. A gente fazia pouquíssimas peças. Isso aí Ezequiel sabe bem, né, Ezequiel? É, Quanto eu tempo, já Ezequiel, tu tá aí na Ecotex já? Vou fazer 7 anos na Ecotex. 7 anos, é 7. bastante tempo também, né? Que É um já mais de 10. pouquinho. Peguei aí a parte da crise que a Cris está falando, peguei a modificação, vamos assim dizer, a primeira evolução do maquinário eu peguei. A crise iniciou e aí logo depois veio a parte da evolução do maquinário que foi feita através da minha gestão. E a gente entra até numa fase humana, né? Porque eu sou mulher. E eu acho que as pessoas têm ainda um pouco de receio de acreditar que as mulheres conseguem fazer um trabalho na indústria de reciclagem que acaba sendo muito braçal. E aí eu comecei o trabalho, entrei de licença maternidade, porque eu fui ter meu filho. Foi bem nessa época. Foi exatamente nessa época. Ezequiel entrou para me cobrir nesse período e estamos juntos até hoje. A empresa só decola, só cresce. Foi uma parceria bacana, sabe aquela parceria que na época eu não conhecia ela, só ouvia falar, já conhecia o projeto dela, o trabalho dela. E ali você pegar algo de alguém que já trabalhava, e que eu vou falar pra você, foi uma pressão violenta, bicho. Porque ter toda a parte documental, saber como funciona. Eu lembro que você no primeiro podcast falou que você não trabalhava com isso. Não trabalhava com isso, cara. O Ezequiel não era engenheiro. Não era, pra você ver, não era. Entendeu? Brotou, eu acho que brotou a centelha da engenharia. O amor pela engenharia no projeto que a gente foi desenvolvendo a 4 mãos, né? A várias mãos, 4 mãos nada. Porque teve a licença, maternidade, teve a pandemia colado. Então, assim, era muito telefone, vai, não consegue se ver, não consegue se falar. Mudança de maquinário, chegou maquinário novo, a gente precisa crescer produção, não consegue achar mão de obra. Como é que vai fazer as capacitações? O maquinário é todo, eu acho que no primeiro podcast ele falou um pouco sobre a questão de como é o nosso processo produtivo. Também. Então, ele é bem específico. Você não consegue achar mão de obra capacitada já no mercado, é a gente que desenvolve os profissionais. E tem treinamento de NR12, treinamento de NR35. Pronto, era isso que eu queria saber, né? Qual é o foco de um engenheiro ambiental numa empresa, assim? O principal passo, né, que ele faz na empresa. Digamos, você chegou agora na empresa, o que você faz, assim, inicialmente, digamos assim? Na verdade, a empresa, ela nasce da criação de um CNPJ. Certo. Depois da criação do CNPJ, ela passa pela a parte documental inicial. Mas que necessita de um engenheiro ambiental. Não necessariamente de um engenheiro ambiental. Pode ser um engenheiro químico, pode ser um engenheiro de produção. Depende do segmento da empresa. Exatamente. Entendi. Mas o que acontece? O que eu quero te falar? Ela nasce de um CNPJ. Se esse CNPJ contiver uma atividade potencialmente poluidora, ela é passível de licenciamento. E na hora que ela... Para a galera entender, o que seria possivelmente poluidora? Passivamente. Atividade passivamente poluidora. Sim, passivamente. Que gera uma poluição. Praticamente todas as empresas, né? Exatamente. Então, se você é indústria, principalmente, você vai gerar um produto, mas você vai estar poluindo o meio de alguma forma. Seja por emissões atmosféricas, seja por geração de água de esgoto, efluente, seja pela parte de geração de resíduos sólidos. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo aí, a empresa ela precisa de alguém que ajude ela a regularizar tudo isso, digamos assim. Ela precisa montar o projeto o memorial descritivo do empreendimento, daí ela vai dar entrada no processo de licenciamento para que ela tenha autorização de funcionar. Tá. Aí depois vem alvará de prefeitura, vem Anvisa, se tiver necessidade, enfim, é uma série é um arcabouço. Burocracias. Burocracias. Uma sala escura, é uma sala muito escura. Então, assim, tem uma série de documentos que são necessários e o engenheiro ambiental, ele faz esse planejamento, ele faz a execução dessas documentações, ele planeja para que não ocorram passivos que não consigam ser revertidos, né? Tipo, como eu falei, para qualquer produto manufaturado, ele vai gerar resíduos. E a ideia é que a gente faça um planejamento para que nessa geração você consiga fazer ou reaproveitamento, reuso, ou a destinação adequada desse material. E quando a gente pensa na Ecotex, que eu acho que é o nosso ponto focal aqui, sim. Quando a gente pensa na Ecotex, a gente pensa assim, vamos lá, a matéria-prima da Ecotex é qual? É um resíduo industrial. Não é lixo, né? Porque um dos pontos que eu fico, assim, observando na internet é que as pessoas, elas têm uma dúvida do material ser feito de lixo. Eu não vou comprar uma telha que ela é reciclada, porque ela é feita de lixo.
Então tem um tabu aí, né? Uma coisa diferente, assim, na mente. Não é cultural, eu acho que é uma coisa cultural. As pessoas precisam estudar um pouquinho mais. Como vendo esse podcast aqui com uma pessoa que entende bem do Eu acho que as assunto. pessoas precisam abrir o coração. Abrir o Vamos lá. coração. Porque, vamos lá, a matéria-prima da indústria de telhas ecológicas nunca foi lixo. Não a é gente, lixo. a Ecotex nunca trabalhou com lixo. Tá vendo aí? Nunca. Tá? Realmente, são resíduos industriais. E existe uma diferença, assim, absurda entre lixo e resíduo industrial. A matéria-prima específica da Ecotex, ela é a embalagem, né, em maior volume, é a embalagem, por exemplo, do tubo de creme dental, que está na sua casa, com creme dental dentro, e você está usando a embalagem que está armazenando um produto para escovar seus dentes, que é o creme dental. Sim. Ou um produto de Um creme no geral, né? Que Isso. entendi. É uma embalagem laminada, tá? Então, assim, a matéria-prima da Ecotex é o resíduo industrial. O resíduo da Ecotex, o resíduo utilizado, a matéria-prima que é utilizada pela Ecotex, ela nunca foi utilizada por ninguém. É a embalagem antes. É virgem. É antes Puro. de chegar no invase. Material puro. 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 É antes de chegar no invase. E por que virou resíduo? Porque teve um erro de espessura, porque foi um acerto de máquina, porque teve uma cor que não chegou. Porque, como você disse, gera um resíduo, enfim, no processo de produção acaba Para gerando. você produzir essa embalagem, vai ter um monte que vai ser descartada. É. Por questões de qualidade. Ou porque não ficou muito resistente, ou porque a rosca não foi suficiente, ou porque o branco não ficou tão branco, ou porque o transparente não dá pra ver o número. E, às vezes, ela serviria para outros fins, mas não necessariamente para o que o cliente que comprou ela pediu. Então, chega pra gente o resíduo industrial de uma indústria de embalagens que pro processo deles não se aplica, mas que para a indústria de telhas é a matéria-prima perfeita. É A transformação. o virgem, né? Não foi utilizado por ninguém ainda. No caso da Ecotex. Existem outras empresas parecidas com a Ecotex, né? Que fazem também placas e telhas ecológicas, que realmente utilizam-se de matéria-prima, que são resíduos pós-consumo. Que existe uma diferença também entre o pós-indústria e o pós-consumo. O pós-indústria é o que saiu da indústria e chegou pra gente. O pós-consumo, que a gente não atua hoje, mas é uma brecha que a gente tem projetos para isso, quem sabe no próximo podcast a gente possa falar um pouquinho Comentar sobre isso, né? Isso. Mas o pós-consumo é aquilo que é bem interessante. Fala um pouco sobre logística reversa. Você vai pro supermercado comprar creme dental. Você leva o que para casa? O tubo de creme dental. A caixa também. Sim, com a caixa, exatamente. E a sacolinha também, né? Quando você vai pro supermercado comprar o creme dental, você vai comprar a pasta que tá dentro do tubo e dentro da caixinha. Isso. Você leva para casa a pasta, o tubo e a caixinha. É. Caixa. Aí você vai lá, já descarta a caixa quando chega em casa. Você não utiliza ela pra nada, né? A sacola foi a primeira que foi Aí parar na você lixeira. vai ter que descartar o tubo, que é a Depois. barreira, o armazenamento. A embalagem que armazena depois que você usa o creme dental, você vai ter que descartar isso. Esse resíduo aí, ele é pós-consumo. Não é o que a Ecotex se utiliza. Por quê? Porque se ele chegasse para a Ecotex, a gente ia ter que ter um processo a mais, que é onde a gente está tendo projetos, que é um processo de lavagem industrial. Eu ia ter que lavar para poder reaproveitar esse material. O que chega para a gente tá todo limpinho. Então, Não é lixo de jeito nenhum. Não, inclusive é caro, tá? É material virgem, né, cara? É um material material virgem, virgem, né? cara. É um material Fala virgem. um pouco sobre a produção, Ezequiel. Essa questão aí da reutilização do material. Ela falou aí, né? Cris falou que toda empresa tem as perdas, né? E para produzir a telha da Ecotex, para as pessoas entenderem, não é lixo, primeiramente não é lixo. E para produzir as telhas da Ecotex também gera perda. Já. E essa perda, ela é 100% aproveitável? Como é que funciona? Hoje, se a gente Na colocar produção hoje. na produção hoje que ela tem, eu diria que a gente tem uma perda de material de 5%, comparado a todo o material. Nossa, não muito, né? Assim. Não muito, assim, 5%, porque eu tô levando em consideração tanto o material que nós utilizamos para fazer a cama, que é o poliéster, esse aí é uma briga que nós temos muito grande, mas, de contrapartida, nós temos o quê? Nossa. Todo o resíduo que sobra da telha depois de produzida, dado o acabamento, nós conseguimos reutilizar dentro da própria produção.
100% dela. 100% dela. Inclusive a própria água que reaquece caldeira, que vai para a prensa, que volta, ela esfriou, ela volta novamente para um tambor, onde esse tambor ele superaquece e volta novamente para a caldeira. Então você tem a perda aí, você não pode falar que você... Mínima, né? Exatamente, porque a água virou vapor, você tem essa perda. Então de 90% nós aproveitamos 98%, 99% para dizer que é uma 100% de produção. Então a perda ela é mínima comparada ao processo. Diferentemente que se eu jogasse ali tudo que sobrasse, eu tivesse que dar uma destinação. Então hoje dentro da Ecotex, todo o material, como a Cris falou, que nós pegamos dessa empresa, nós conseguimos usar esse termo subproduto, que hoje é a telha da Ecotex, de um outro resíduo, de um outro fornecedor, aonde ele chega na Ecotex, ele se transforma. É processado e se 100%. Quantas vezes eu quebrar ele, eu vou conseguir transformar reutilizar. ele, e quanto mais ele quebrar, quanto mais calor ele pegar, mais resistente ele vai ficar. Tanto que existe até projetos balísticos aí para esse material que a gente está quebrando cabeça, que a gente está estudando. São uma muitas maneira, coisas, né, que cara. vai estar para São acontecer muitas aí. frentes, Muitos assim, projetos. O leque é gigantesco, Eu acho né, que é aí velho? que entra essa questão da sustentabilidade, né? Exato. Porque, poxa, uma empresa que consegue desperdiçar, entre aspas, digamos assim, né? Desperdiçar não, é como resíduo. 5%, né? Muito pouco. A gente Em coloca outras indústrias, 5%. como exemplo aí. Não, Qual é a média disso aí? Não, tudo depende da complexidade do Do produto. produto manufaturado que você está gerando para o mercado. Mas no caso da placa e da telha, que são os primeiros produtos, você pensa assim, você falou aí de uma gama de oportunidades que a indústria tem de se desenvolver. Sim, e a gente olha para cada um com bastante carinho. Só que a gente não pode descartar o fato de que a Ecotex é uma indústria familiar, é uma indústria que trabalha com recursos próprios e que o mercado ele é um pouco assustador, tá? É pesado, né? Exato, a gente tem que ir subindo degrau por degrau, né? Ao longo desses 10 anos, eu enquanto profissional que atua em outros segmentos também, eu encaro a Ecotex como uma empresa bem, assim, vencedora de verdade. Ela recebe, né, recebe o resíduo industrial dos geradores, deixando claro, a telha e a placa ecológica, a matéria-prima dela não é somente o tubo de creme dental, ela tem, né, a embalagem do... Tem a receita do bolo, né? Não, a mas receita tem- da Coca-Cola, né? Hoje a gente tem outros Não. materiais também, outros resíduos industriais de outros parceiros Que agrega junto. que agrega junto ao processo produtivo. A gente as máquinas, a gente sempre buscou, desde o início da empresa, se utilizar de processos fechados para reduzir o custo operacional, tá? Então, Processos fechados, tipo... circuitos fechados. O processo, como o Ezequiel trouxe, a gente trabalha com prensa termohidráulica, é calor. Se eu for gerar calor através de energia elétrica, a minha conta de energia decola. Então, vamos ver outras formas de gerar calor sem ser através de energia elétrica. Mas vocês estão no Rio Grande do Norte, o líder nacional em geração de energia solar fotovoltaica. Por que vocês não geram calor através de energia solar? Ok, o investimento para isso até se paga, mas é no longo prazo, no médio prazo, vai. E como a gente está falando, mais uma vez reforçando, de uma empresa familiar que trabalha com recursos próprios, era um investimento muito alto. Então a gente pensou, vamos lá, vamos ver como que a gente vai poder trabalhar num custo mais baixo e gerar um produto que o mercado está querendo receber, né? A gente pensou assim. Necessita de receber, cara, porque é muito A bom. fila de espera tá grande. Graças a Deus, né? São várias famílias. Se você não conhece o produto ainda da Ecotex, acessa o link aqui embaixo também, que tem o site oficial, ecotex.com, ecotexrn.com.br. Só acessar lá. Vamos lá. Então, assim, a Ecotex, ela nasce, traz essas matérias-primas de uma empresa, inicialmente. A gente trabalha como... A Ecotex, além de indústria de telhas ecológicas, ela é gerenciador de resíduos industriais. Então, ela não trabalha só com uma empresa, ela trabalha com outras. Ela recebe resíduos industriais de outros segmentos também, não só do ramo de embalagens. E aí, a gente começou a identificar, dentro dos resíduos industriais que a gente recebia, quais resíduos qual o processo que eu poderia inserir dentro do meu processo produtivo para diminuir, para desonerar o custo industrial. Aí a gente fez, vamos trabalhar com uma caldeira.
A gente tinha uma geração, a gente tinha o recebimento de um tipo de material que a gente tinha que fazer incineração, que tinha que fazer algumas coisas, então vamos ver como é que a gente faz. Aí começou a fazer a geração de vapor. A água que a gente utiliza, a gente fez um circuito fechado, tanto para limpar a saída da fumaça, como para que haja o resfriamento necessário, porque o processo ele aquece. E resfria. Isso. E a gente também tem que lembrar que é uma empresa pequena. O processo ele começou artesanal. Então nosso maquinário ele é todo da nossa cabeça. Vocês inventaram uma prensa termohidráulica? Não, a gente foi ajustando para a nossa realidade, para o que a gente precisava. Vocês fizeram uma caldeira do zero? Não, a gente comprou uma caldeira e foi ajustando ela passo a passo. A gente comprou um moinho, a gente precisava de um moinho de garra. O moinho de garra era absurdamente fora da nossa realidade financeira. Então a gente comprou um moinho e foi fazendo adequações, tá? Uma coisa também que a gente bate muito forte é a parte de proteções de máquina. Então, vocês fazem alteração e como é que fica essa parte de segurança do trabalho? A gente cai em cima também. Pronto, uma dúvida também que eu tenho é que o engenheiro ambiental ele também tem essa, ou é opcional, né? Não, é uma especialização. Uma especialização, né? Isso. Que o engenheiro também pode fazer, o engenheiro qualquer engenheiro ou arquiteto pode fazer especialização em segurança do trabalho. É só fazer uma pós-graduação de 2 anos. Mas esse é um ponto que conta, né? Porque você também tem isso e conta positivamente para a Ecotex. Não foi por conta da Ecotex que eu fiz, não. Na época da faculdade, como eu sempre me identifiquei muito com a parte de reciclagem e tudo mais, eu via que... Tipo, o que acontece? Todo mundo gera lixo. Você está na sua casa e você vai se utilizar das coisas que você comprou no mercado e vai gerar resíduo. Aí o cara vai e monta uma empresa de reciclagem. Muitas vezes uma empresa familiar, pequenininha, contrata mão de obra sem muita instrução e os números de acidente... Aí eu comecei a estagiar, eu comecei a trabalhar em multinacionais que o foco sempre foi segurança em primeiro lugar. Aí eu falava, gente, isso é muito importante. Se eu quiser trabalhar no grande, tá aqui, gritando na minha frente. Mas e o pequeno? A necessidade, né? Quando eu começava a visitar os possíveis parceiros, eu ficava horrorizada. E eu falava, não. No dia que eu montar o meu projeto, no dia que eu tiver uma empresa lá embaixo da minha responsabilidade, isso também vai estar em primeiro lugar, seja ela gigantesca ou seja ela pequena. E aí, quando a gente foi para a Ecotex, que começou os projetos, que começamos a aquisição de maquinário, que começamos a redesenhar o maquinário que a gente precisava, a gente sempre focou nisso. E muitas vezes, né, Ezequiel, por isso demora mais o maquinário ficar pronto. Porque Ezequiel fala, pronto, a máquina já roda. Eu falei, e o dedo do cara vai no meio. Exatamente. É aí onde a gente briga, porque, querendo ou não, aí a gente tem que ser honesto, né, cara? Somos capitalistas, né? Nós precisamos ganhar dinheiro para poder investir. E aí quando você investe um dinheiro, que nem a gente que é familiar, você investe um dinheiro no maquinário que ele não tem a norma reguladora e você tem que desenvolver, aí é onde a gente apanha. Tem eu e Cris senta muito, vamos desenvolver isso aqui. Cara, isso leva tempo. E a hora que a gente pode errar é a hora do papel e a caneta, que ali a gente erra 1000 vezes e apaga 1000 vezes. Mas quando a gente vai para a execução, para realmente deixar o material rodando, nós não podemos cometer erro. Porque a partir do momento em que eu cometo um erro, seja numa solda ou seja num parafuso, isso já trouxe um gasto para a empresa. A consequência, né? Exatamente. E às vezes é irreversível. E aí a gente fala, às vezes, até de meses, como foi na montagem da Ecotex, onde nós ficamos aproximadamente 45 dias parado, de 7 da manhã a 10 horas da noite, para poder montar o maquinário para ver se iria rodar. Não tinha... Você tem no papel e a caneta ali a certeza que vai rodar, mas a execução te traz a realidade, realidade do dia a dia. Por mais que você faz cálculos e N cálculos, você tem os adversos do dia, Cris sabe disso. Então você tem esses adversos. E aí, quando a gente começou a rodar, aconteceu, passamos por isso, não é? Passamos por isso, cara. Acidentes. Nossa, eu lembro. Vamos botar... Chegou a máquina lá. A gente montou, estruturou ela todinha, ela fazia muito ruído. Aí eu fiz Ezequiel, primeiro pelo ruído, ele não vai rodar essa máquina, velho. Não tem condições. A pessoa, não, o cara vai usar abafador, eu fico revezando. Não. Ele olhava pra mim, eu tenho certeza que ele tinha ódio de mim.
É porque naquele momento é aquele negócio, a pressão de cima fala, tem que rodar. E aí chegava que não pode rodar. E aí você fica naquele impasse. Mas eu entendia ela assim como eu entendia a ordem superior. Também. Aí eu chegava no tempo, me dê tempo, então, para mim poder tentar organizar. É tanto que começou assim, clausurar maquinário. Aí a gente começou falou, o nosso produto, ele não consegue reduzir o ruído? Consegue, então vamos enclausurar a máquina. Aí a gente começou mas se enclausurar aqui, gera uma perda assim, dificulta esse acesso. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Que diminua um pouco da eficiência do processo produtivo, mas que a gente consiga garantir que o colaborador vai estar cuidado. Seguro, né? Exato. Um ponto interessante que você falou aí, que a telha da Ecotex, ela tem essa questão acústica. Tem. Né? Então, ou seja, o próprio maquinário que gera ruído, lógico, a indústria gera ruído, não tem como, utiliza do próprio material da Ecotex para diminuir o ruído. A gente conseguiu reduzir ruído significativamente nos moinhos, Nos né? nos moinhos. Nas serras que fazem o acabamento, é tudo enclausurado com O material da material. Ecotex. as placas da Ecotex. Abre uma ressalva aí, até o próprio escritório hoje, ele... É né, verdade. a gente tem que falar do escritório, que é o escritório, acho que é a obra-prima da gente, né? Pronto, é a obra-prima ali. É a menina dos olhos. É Na aquele verdade, escritório, a velho. indústria, ela não tinha escritório. A gente ficava se batendo dentro da área produtiva, que tinha que fazer reunião, tinha que fazer as coisas tudo, e era um caos. Ou então ia lá pra fora, né? Lá no E galpãozão, é verdade, solzão. ia lá pra A gente fora, lá no pra sol fora, a cara, pino. no sol a pino, cara. E chamava a galera, ia fazer os treinamentos, era no meio da produção. Era bem Era rústico, bem né? sofrido. Era rústico. Era Vamos o usar começo, vamos usar né? Era o termo começo. rústico pra não falar assim, não, era um negócio... Não, era bem rústico. A gente... Até bancos, cara, pra sentar, era um trabalho, Eu lembro cara. que um dia eu cheguei em casa bem vermelha, minha mãe falou, minha filha, você tava onde? Na Aí praia? eu fiz, na fábrica. Ela disse, não tinha telhado lá não é uma fábrica de telhas. E essa aí, Pô, era. ponto pra tua Porque o mãe, viu? galpão era todo aberto, pô. O sol de 2 horas da tarde ia batendo lá do outro lado, bicho. Tá vendo, meu Entendeu? amigo? É pra você ver. Hoje, graças a Deus, depois. Aí você vai entrar no X da questão, porque nessa época a gente tinha uma fabricação grosseira de 10 peças, 15 peças no dia. Era muito, cara. E a gente vibrava naquilo ali. É aqui. verdade. Porra. Quando chegar no E final do hoje dia. a produção Não. Hoje, graças a Deus, a gente tem lá em aí cima, fila de espera. 120 peças e a gente tem condição suficiente de chegar a 150, aonde uma única prensa consegue fazer 75, 80 peças, tranquilo, sem agonia, entendeu? E olha, lembrando que, querendo ou não, o nosso maquinário, ele é artesanal, mesmo que ele foi fabricado, ele não deixa de ser artesanal, porque tivemos que fazer modificações, desde serpentinas até tubulações. Ou seja, vocês pegaram pedra, areia e água e transformaram em algo assim surpreendente, né? Porque o resultado disso tudo é uma coisa, é uma telha, é um produto extremamente necessário em praticamente todos os lares, né? Todas as fábricas, enfim, tem muitos lugares que utilizam não só para o telhado, mas para outra forma também, como o próprio escritório, que dá para ver que lá na parte de trás, de dentro ali tem umas telhas de outra cor. Deixa eu te contar uma curiosidade. Conte. A gente não tinha escritório. Então, tinha uma área e a gente falou assim, será que a gente não consegue juntar aí ao longo desse ano para fazer um escritório? Aí nossos superiores falaram assim, Sim, porque ainda tem que vender e tem que sobrar para fazer o escritório, né? tem que pagar os salários, tem que pagar os impostos, tem que conseguir sobrar para fazer o investimento. E ainda tinha que pesar. É mais importante comprar mais uma máquina ou fazer um escritório? Aí, gente, calma. A gente trabalha aqui, a gente precisa ter pelo menos uma sala para se reunir com os colaboradores, trazer os clientes, mostrar. Aí comprava outra máquina. Aí comprava outra coisa. E quebrava não sei o que. E lá vai, e os investimentos sempre assim. Aí E a gente... sempre deixando de lado o escritório. Aí você lembra que eu falei que a gente é gerenciador de resíduos? Sim. A gente montou um projeto onde a gente ia fazer o escritório todinho com resíduo industrial. Desde a estrutura toda metálica, dos metais que a gente recebe de restos das indústrias, o piso, o revestimento ele é todo na nossa placa, o teto, o PVC que a gente utilizou para forrar, a gente recebeu de um cliente que fez a troca de piso dele. Então, assim, ou seja, tudo Reaproveitado. foi reaproveitado de que a gente Por isso que eu disse no início do podcast, né? Porque é uma empresa que tem a ver realmente com a questão sustentável, porque tá na alma, né?
tipo, a gente vai reaproveitar o máximo de coisas possível. Tanto que a gente construiu um produto extremamente útil, né, para a sociedade, construção civil, que é totalmente reciclável. Mas ó, a gente lembra, é porque esse aqui eu não tava na empresa ainda, mas eu lembro lá atrás, velho, que a gente fazia, sei lá, 10, 11 não, vai, 12 peças no muito por dia. Nossa, era vibrando. E a galera na fila esperando pra comprar. Ou seja, nessa época já tinha fila. Já tinha fila de espera. E aí, ninguém chegava pra comprar 5 placas ou 5 telhas. O pessoal chegava pra comprar 10, 12, e às vezes era a produção do dia. E aí eu só conseguia vender pra uma pessoa. Aí eu falei assim, não, a gente precisa crescer. Tinha briga, né, de compra lá. Mas hoje eu acho que tá em 30 dias Abre o quê? a fila de espera. Não, graças a Deus não. A gente conseguiu trabalhar e estudar para reduzir para 10 dias, 10, 15 dias. Mas até então, a última vez que eu tinha olhado, tava 30 dias. Não, mas é porque a gente tem aí construtora pegando mais de 1.000 peças com a gente. Aí por isso que pede prazo de 30 mais. A gente também fechou um contrato com a empresa do Goiás que levava mais da metade da nossa produção mensal. Então ficava bem apertado pra gente conseguir atender a demanda local, porque a gente tem muita demanda local. E tá crescendo, né? Cada vez mais. Igual você falou, o que me chamou a atenção quando eu entrei, realmente foram isso. Porque você tinha 2 turnos, cara. Você tinha 2 turnos, um deles funcionando até 10 horas da noite para você fazer 10 peças. Vai. 1 hora? Uma peça? Mas é porque o maquinário era muito artesanal. É aquilo que eu falei pra você, entendeu? Era uma peça que quebrava aqui para poder trazer alguém para consertar. Buscava fora, pô. Foi aí onde... E a gente tinha 4 pessoas. 4, diga aí. Aí foi aí onde entrou aquela situação lá de trás. Como é que aconteceu o seu relacionamento e crise e a engenharia? O meu surgiu daí. Entendeu? Da necessidade que a empresa tem. Porque toda vida que precisava de alguém, tinha que buscar fora. E, assim, a logística pesava pra caramba. É melhor ter alguém de dentro ali, já com conhecimento, para poder resolver o problema, do que trazer o cara não tem tempo, né? E ali foi onde foi a evolução. O maior gancho para nós foi quando nós conseguimos trocar vou usar o termo caldeirão, que era óleo, para caldeira, hoje. Esse aí foi a virada de chave. Óleo diesel. Óleo termodinâmico. Termodinâmico, que é o que segura a temperatura. Ele levava mais ou menos, só pra você ter uma ideia, o cara tacava fogo às 4 horas da manhã. Esse negócio ia ficar quente às 10 horas. Pra começar a sair a primeira peça. Pra começar a sair a primeira peça, quase meio-dia. Ou seja, já tinha um turno. Rodou já um ali turno pra finalizar. Porque era assim, era um turno pra ligar, aquecer montar e fazer o acabamento das peças que tinham sido feitas no dia anterior, e um turno para produzir, só que o tempo de produção era muito longo e era uma máquina. Uma única máquina. Uma única máquina, você diz, uma única prensa. Era uma única prensa. Bambeada a óleo, cara. Aí você tem uma bomba de óleo para puxar, uma bomba de óleo para fazer ela correr dentro dos pratos e mais essa bomba para poder voltar novamente para dentro do caldeirão e aí você tem o aquecimento. Resumindo, um turno do dia preparava para que o turno da noite fabricasse. Intermediários. Aí surgiu ali atualize agora seu sistema, né? Exatamente. Ele desliga o sistema e atualizou. Atualize. Aí você pergunta, e o engenheiro ambiental? Ficava confortável nesse meio? Cara, a gente tinha um consumo da matéria-prima que a gente recebia de, sei lá, 10%, 10 a 15%, só era muito pouco o volume de material que a gente recebia, sei lá, 50 toneladas de matéria-prima, consumia 10 toneladas, se muito, e ficava com 40 em casa. Aí vai fazendo a conta aí, 40 com 40 com 40 com 40, Cris, e aí? Velho, era a gente atrás desse material. Todo mundo do mundo queria o material que a gente comprava. Porque todo mundo sabia que gerava um produto massa. E aí tinham as outras empresas que tinham no Brasil, né? Tem empresa em São Paulo, tem empresa no Pernambuco. Que também fabrica a mesma telha. A mesma telha não, porque a Ecotex... Como é que você faz? A Ecotex é diferente, né, cara? São produtos... Evite imitações, né? São produtos iguais com suas diferenças. Entendeu? É como a Coca-Cola, né? A Coca-Cola é diferente da Pepsi, que é diferente da Doricola. Mas é um refrigerante, né? São refrigerantes. São refrigerantes, mas se você parar pra pensar, você vai, por exemplo, na Leroy Merlin.
Vão ter vários tipos de telha ecológica. Mais de 15, 20 gama, tipos. tem. Aí mais, você começa a ver, tem uma que é mole, tem uma que é... As espessuras são distintas, as ondulações são diferentes. Você vê a diferença entre elas. Mas a O matéria-prima... preço é diferente, né? Mas a matéria-prima é igual, A tá? base. A base principal. Ah, Cris, mas tem a telha que vai Tetra Pak. Na da Ecotex vai Tetra Pak? Não. Na nossa... Qual é a real diferença, assim, entre a telha que vai esse tipo de resíduo para a telha da Ecotex que não vai esse tipo de resíduo? A telha da Ecotex, ela recebe só base plástica e de alumínio. De alumínio. Tá? A consequência disso... A consequência disso, você tem um material mais resistente, que é Durabilidade, totalmente inerte. Durabilidade, tempo, incolor, fungicida e por aí vai. Totalmente inerte e não perigoso. Diferente do... Vou usar esse termo, o Tetra Pak, porque querendo ou não, ele ainda tem uma porcentagem de papelão De celulose. Que é orgânico. é difícil de tirar, cara. E esse é um dos problemas que hoje, vou usar a própria Tetra Pak, investe milhões para poder tirar esse pequeno resíduo, cara. Que aí é onde entra a logística reversa, né? Quando você vai para o supermercado, você vai comprar o leite, aí você leva o quê para casa? A caixinha... Caixinha, A caixinha, se você comprar um fardo, você leva mais ainda de papelão. E aí, como nessa caixinha ela tem várias camadas unificadas e tem uma celulose, a celulose ela não é tão inerte. Apesar de que eles colocam uma série de barreiras para que essa telha fique o mais resistente possível. Mas a nossa telha tem esse diferencial, que ela não vai celulose. Então ela precisa de um processo mais simples para gerar um produto mais resistente e que consegue atender N necessidades. Que você pensa, é uma telha, é para telhado. Não. Não. Hoje, como eu comentei, né, a gente tava com um contrato no Goiás que o cara utilizava nas fazendas. A gente tá na nossa região mesmo, ali na Macaíba, a maioria das mini fazendinhas que tem ali no entorno, se você chegar, eles fazem as baias dos bois beberem água. Dos bois é boi não, é vaca, né? Boi, vaca, cabrito, galinha, tudo. Eu não sou fazendeiro. Justamente por essa questão da resistência, né? Porque um material resistente, meu irmão, para esse tipo de... Vamos pegar essa chave. Utilidade. Tem um cliente em Macaíba, está me chamando a atenção dele. O que? Ele está pegando as telhas, certos, ecológicos, fazendo como bases para fazer viveiros de alface e couve, cara. Ou seja, tá fazendo uma estufa, né? Mais ou menos uma assim. estufa onde a telha uma horta. corre 24 horas, hidropônica, na realidade, hidropônica, onde ele pega a base da telha por si só, faz as conexões de PVC e a água corre por cima da telha, fazendo a conexão, ligando os tanques e, ao mesmo tempo, hidratando o alface e o couve. E que nunca vai vazar de forma alguma, né? Porque eu sei que tem um estudo... Mantendo ali, tá Teve um engenheiro, né? Um rapaz que fez o estudo sobre a telha da Ecotex, não foi? Tem o Yuri foi o responsável por esse... Pronto, Yuri, cara, por esse TCC aí, o Yuri foi um cara excepcional, velho. Porque ele provou, tá lá provado no documento, que a telha ela é 99% impermeável. E para não dizer 1%, e 100%. Uma ressalva, dentro das normas que nós temos que cumprir. Ele conseguiu mostrar que a telha ecológica da Ecotex cumpre todas as normas da ABNT. Está dentro do processo, desde do seu início ao seu final. Então, isso é uma vitória grande. Pelo qual a gente é hoje regulado para venda. Porque a gente, como Ezequiel falou, o cara está fazendo esse projeto hidropônico. Isso aí ainda não foi regulado, né? Ele está fazendo testes. Mas, por exemplo, telhado já foi autorizado. É uma telha que ela deixa o ambiente mais frio, ela não propaga fogo, ela diminui o ruído, exato, quando ela reflete o sol, né? Então tem uma série de usos, mas se eu posso aqui ficar sentada falando para você, mas N usos. Ela foi utilizada para o camarão, para ostra, camarão. No caso, ela fica debaixo d'água, salgada. E não... durável, extremamente durável. Ela teve o projeto que a gente tem parceria com algumas construtoras. Que, pro telhado, não. O pessoal vai bater a laje, aí ele utiliza elas para fazer... Base sólida para receber as cubas e o cimento. No caso, ela substitui o madeiritezinho, né? Porque ela não nas obras, eles estão começando a fazer isso. Começando não, já estão... Há muito tempo já, Passou a ser viável, porque o madeirite, com o passar do tempo, ele apodrece.
acontece. Fica mofado, ou né? então você tem que pegar o quê? Aquele com impermeabilizante de navio, que é aquele mais preto, é mais caro e tudo. E já pegando as chapas, né? Aí ela é específica para esse pessoal, eles conseguiram fazer e ter a perda ali quase nula. Olha só. E aí, como existe uma parceria com a gente já produz para eles. E na hora que a gente faz a produção para eles, a gente já é negociado com eles qual é a espessura que eles precisam, qual é a quantidade de material que a gente vai utilizar, tudo isso. E nesse caminho que tem um monte de projetos e diversos fins, a gente vai vendo que não é só telhado, né? Não é só tapume de obra, porque quando a gente começou a indústria, ela era utilizada para telhado e para tapume de obra. Somente. Hoje, Somente. eu posso, como eu falei pra você, eu posso ficar aqui sentado e começar a dizer onde é que a gente tá. Tanto que na fábrica da Ecotex, que eu convido vocês a conhecerem lá o escritório, né? Também pra vocês conhecerem. Tem que ver lá, porque é coisa muito linda realmente. Dá pra fazer em casa, dá pra fazer um negócio muito legal. Principalmente a galera aí que é arquiteto. Então é um material muito versátil. E eu convido vocês a conhecerem lá a fábrica, porque lá na frente da fábrica tem feito do material da Ecotex esse letreiro, né, da Ecotex, feito com o próprio material. Nossa, e na minha lixa mental aqui, eu não tinha nem lembrado que a gente tinha usado pra esse uso. Não, eu lembrei hoje porque Eva falou comigo sobre um rapaz que queria saber o contato da pessoa que fez aquele letreiro, né? Foi a gente que fez, né, desenvolveu. Aí é feito com CNC e tudo mais, ou seja, então ele serve também para comunicação visual. Você quer fazer uma placa e a placa lá do lugar parece que é um lugar ecológico também, sustentável, ou seja, tudo vai se conectando. Nossa, eu acabo viajando bastante. Toda vez que eu viajo, eu fico mandando pro meu diretor as fotos. Cheguei no Museu do Amanhã, as lixeiras eram de telhas ecológicas. Cheguei lá... Do material da Ecotex. Não, da Ecotex não, porque não foi a gente que vendeu pra ele. Foi não, ali era o pessoal da Tetra Pak. Não era Tetra Pak. Não era? Não, era... Parecido. Era um material similar ao nosso. Não, porque como é que eu sei que a telha é e não é? Como tem a celulose, eles têm que colocar uma camada a mais de material em cima, aí você acaba não vendo a fibra de papelão. Mas ela fica muito mais brilhosa do que a que a gente vende. Tipo um verniz. É, como se fosse um verniz. Então dá pra saber que não era. Mas era material impresso. Então pode ser que seja de material pós-consumo, que passou por um processo de lavagem. Enfim, você vai ganhando uma expertise ao longo dos anos, né? Dentro dos processos produtivos. Para identificar ali entre as outras. Dentro dos processos produtivos. E outra coisa que é bem interessante, a gente troca, eu pelo menos, Ezequiel também, mas eu acho que eu mais troco muita figurinha com os parceiros da gente que produzem a telha e a placa também. Compram o material de vocês e produzem lá. Compram matéria-prima, né? Como eu falei, a Ecotex, além de indústria de telhas ecológicas, também é gerenciador de resíduos industriais. Então, a gente compra diversos resíduos, N resíduos de indústrias, e a gente tem um leque de parceiros para quem a gente faz hoje a triagem e acondicionamento e manda carga fechada para eles. Então, que tem que ser empresas licenciadas, né, e tudo mais. Sim, nosso processo é todo redondinho, né? A Ecotex, ela é uma empresa que tem todo o registro em gerenciamento de resíduos. As empresas, para comprar da gente, também tem que ter todo o processo regulado, tá? Como eu falei, a gente recebe aí aproximadamente 70, 80 toneladas da matéria-prima principal da telha ecológica. Hoje, meu processo produtivo, a gente consome entre 40 e 50 toneladas mês. Então, eu não consigo tudo. Ainda fica uma carga de laminado, que geralmente eu gosto de deixar em casa, eu não gosto de vender esse material, mas muitas vezes o cara chega e fica, poxa, eu preciso de material, minha fábrica vai parar, me ajude e tal. Aí a gente vai fazer toda uma análise documental para ver se ele... da norma vende, se ele estiver dentro da norma. E a gente chegar num consenso de que a logística compensa, de que os valores monetários também, né? Porque existe todo um trâmite também para a gente conseguir receber esse material. Não é só eu comprei por R$1 e eu posso vender por R$1. Tá? Tem toda a mão de obra que foi investida dentro desse processo produtivo. Como o Ezequiel tá dizendo, somos capitalistas. Capitalista. O mundo é capitalista. Porque aquela situação, é como ela mesmo fala, né, cara? Essa preocupação de que para onde vai o material, aí é com ela. Eu tenho que preocupar em produzir, em comer esse material que tem. Tá vendo as áreas de comer o material. Aí é a parte dela com o diretor lá em cima. Eu ia chegar aqui e aumentar a produção. Eu falei, meu, tem que aumentar a produção. Por Ezequiel, de casa, meu irmão. Por Ezequiel, a gente não vende nada.
Nada. A briga é grande, cara. Tudo vai ser produção. Aí eu faço, meu filho, não cabe mais. Deixa aqui, velho. Não venda não, segura ali. Cria mas eu um novo entendo, turno aí, pô. Ou então vamos 50 abrir um outro horas por galpão do dia. lado ali pra guardar esse material. Não porque cabe mais, a gente precisa É tesouro, tirar um cara. pouco. Aí ele fala, Cris, mas é um material que é não perecível. Ele Deixa vai lá. ser consumido mais cedo ou mais tarde. Vai que acontece alguma coisa, a empresa entra numa férias coletivas, a máquina vendo? quebra. Tudo isso a gente para pra Aí a analisar, gente cara. tem, aí a Ecotex ela tem uma reserva de material de segurança, uma reserva de De segurança. emergência, né? Porque a gente precisa ter pelo menos 6 meses de De matéria. de matéria-prima dentro de casa para eventualidades, né? A gente não sabe. E então a gente tem um volume de material e os clientes eles sabem que a gente tem esse volume de material porque as portas da empresa estão abertas. A gente não trabalha escondido, não. E aí, tanto que você sabe que hoje o pessoal, qualquer pessoa física pode ir lá na Ecotex e comprar o Uma produto. telha, a partir de uma telha, né? Isso. Aí existe uma diferença. É bom até a gente reforçar isso. Bom, Existe uma diferença entre você comprar um produto, que é a telha e a placa, ou o capote, e existe a diferença de você ir lá e querer comprar matéria-prima. Porque você, ou você está comprando do produtor, que é a indústria, ou você está comprando do gerenciador. Para você comprar do gerenciador, você tem que estar totalmente regular com as legislações. CNPJ, tudo mais. Para você comprar a telha, você pode ser pessoa física. CPF. Que é o uso final do produto, né? Exatamente. É. A matéria-prima, pronto, a matéria-prima, CPF não existe. Você não consegue comprar 1 metro desse material, porque é extremamente proibido e vai contra as normas da empresa, tanto para quem nos entrega, como até mesmo para a gente, entendeu? Então, ou seja, você só consegue comprar o produto, CPF. A questão do material, vamos usar em termos em tonelada, aí já é outra conversa, já é outra situação, porque você vai ter que passar por um grifo. E esse grifo, meu amigo, vou ser franco, é a mesma coisa que você está procurando agulha no palheiro. Porque quando você comprar, além de você comprar, daqui a um tempo você vai ter que mandar para onde é que foi e o que você fez. Olha só, você tá vendo? É Então, tudo É rastreado. uma coisa complexa, não é ou pra seja, qualquer. não é tipo, perdoe o palavreado, não é igual você ali na banquinha da esquina e falar, me deu um copo de caldo de cana. Você chegou ali, não, cara. Então você, por mais que você compre uma quantidade grande, você vai ter que futuramente mandar para onde é que foi, até porque as licenças tá com a mão dela. A bronca é grande, não é tão simples assim. Não, e a gente precisa, né? A Ecotex, apesar de ser uma empresa ainda pequena, a gente trabalha com grandes empresas. E aí tem todos os sistemas, Sistema Nacional de Informação sobre os Resíduos Sólidos, ele é todo rastreado. Eles, como geradores, enviam para a gente precisa desses manifestos de transporte de resíduo, precisa gerar o certificado de destinação final dos resíduos. Então, esse material, ele entra, ou a gente consome, ou a gente revende. Se a gente revende, eu estou revendendo um resíduo. E aí, na hora que eu preciso revender esse resíduo, que eu passo a fazer esse processo, porque, como eu falei, a Ecotex ela é uma gerenciadora de resíduos, então vai ter material que a gente não processa internamente. Por exemplo, a gente recebe um plástico que ele parece a borra, mas eu não sei como explicar. Ela vem semelhante a um, vamos colocar assim, você imagina um tubo de 1 metro, mais ou menos. Ele é um tubo de PE, em outras palavras, só que é chamado de borra, entendeu? Aí ele é o material mais chato que tem para si. Esse material ele não serve de matéria-prima para telha. No Não. caso, não. Ele já tem uma outra finalidade, cara. Porque você tem que quebrar ele, você tem que triturar, você tem que deixar ele, eu vou usar o termo os grãos. Ele é necessário. E outra, ele granulado ele pra é poder- um tubo, mas não um tubo oco. Ele é Sólido. Ele é 100% totalmente fechado. sólido. Igual o famoso PE. Você compra no mercado, você chega na loja de material, eu quero uma 50 gramas de PE. Você consegue comprar o PE em tubos cilíndricos para você fazer peças derivadas. Esse específico não. Você não consegue, porque ele vem de várias formas. Na indústria, ele é chamado de morto. Porque é uma peça super pesada. Você imagina uma barra de gelo bem grande, só que ele não derrete. Uma barra de gelo, E gelo não sólida. tem validade e não. Não, tem, tá, é vai uma ficar barra lá. de gelo, pesa aí uns 90 quilos, Daí pra gigante,
que tem que ser 2, 3 pessoas, ou a empilhadeira, A empilhadeira né, pra para conseguir pegar. levantar, e vem vários. Ou seja, a Ecotex, ela, além dessa importância, né, no mercado de transformar uma matéria-prima de uma empresa em um produto útil no mercado, ela também ajuda... Eu posso te corrigir? Sim. A Ecotex, além de transformar o resíduo de uma indústria Resíduo de uma indústria, exatamente. em um novo produto que vai ter uma finalidade nobre, Isso. ela também faz o gerenciamento, de outros N resíduos de outras N indústrias aqui da região. Isso é uma coisa que a gente, né, é bom a gente saber, é todo mundo saber, na verdade, né? Que A gente trabalha com grandes nomes, é porque eu não vou citar grandes nomes, mas quem é gerenciado pela Ecotex sabe. A gente tá no mercado, inclusive, nessa frente há bem mais do que 10 anos, tá? Desde 2005, né, na verdade, que a gente tem uma prima, mas hoje a Ecotex está bem à frente disso, nesse ramo de gerenciamento de resíduos. Dois resíduos que a gente recebe desse processo de gerenciamento Todos. que a gente utiliza na telha. Três resíduos. Porque eu não estava contando com poliéster, que é o meu calcanhar de Aquiles. O poliéster, esse é o chato. Mas os outros, a gente trabalha com acondicionamento temporário, triagem, acondicionamento temporário e vira matéria-prima para outras empresas de outros segmentos. Só para tu ter uma ideia, comparado a essa prima da Ecotex, um desses materiais, ele é tão chato para você trabalhar com ele, que hoje no mercado, isso é o pessoal de Fortaleza que tem, vira a base de um ventilador. Só para você ver. E aí eu vou falar para você. Mesmo assim, ainda é útil de alguma maneira, né? Ele é o cara mais chato que tem para você trabalhar com ele, mas hoje no mercado tá tendo evolução. No nosso caso, Ecotex, conseguimos colocar ele na placa, ou seja, no tapume. Ele serve como um isolante acústico. Ele ali é 60%. Ele, certo? Ele é o cara ali que tem. E principalmente, para partes onde se tem fogo e aderência, ele é o melhor que tem, porque ele não vai pegar. Você pode tacar o fogo ali, jogar ele lá dentro. Meu amigo, ele vai passar. Ele não serve de combustível, né? Não é comburente. Não é, exato. Entendeu? Só para você ter uma noção do que é esse material, velho. E onde entra a questão do resíduo de a gente consegue pegar, transformar no produto da Ecotex e ainda dar uma destinação para um outro terceiro fazer uma base de um pé de ventilador, cara. Olha só como é que você fomenta o mercado. É verdade. E tudo nessa palavrinha interessante, né? Sustentabilidade. Você perguntou, né, em um momento, e como é? A indústria da Ecotex, ela gera resíduos industriais também? Gera. Tá? Eu não estou nem falando da Ecotex gerenciadora de resíduos, porque da fábrica em si, né? Eu não estou nem falando da gerenciadora, que o que é a gerenciadora? É uma empresa, né, que tem caminhões que fazem transporte de resíduos, tem motorista que vai fazer a coleta, tem a nossa central de armazenamento temporário, de triagem, tem todo um processo que não é a indústria de telhas e placas ecológicas. Tô falando agora, então assim, eu não tô falando disso, eu tô falando da indústria de telhas ecológicas mesmo. Da fábrica, que fabrica a telha. Quando a gente vai pra fábrica, a gente faz a coleta da matéria-prima, coloca na nossa indústria. Quando esse material chega, a gente faz uma triagem, faz a moagem, faz a montagem das peças, faz o acabamento. Nesse acabamento, gera-se uma perda, essa perda ela volta para o processo de moagem e volta para o processo produtivo. Muitas vezes ela não volta para o mesmo processo produtivo, porque existe um controle de qualidade onde identifica que esse material ele chegou numa granulometria um pouco elevada e ele não vai aglutinar bem na telha, por exemplo, por conta das ondulações. No entanto, ele vai gerar um produto bacana na placa que vai para uma construtora, ou que vai para uma plataforma, ou que vai virar cama. Como que é aquele negócio que vai embaixo da cama, gente? Hoje eu tô péssima. Extrato. Não, que vá a base da cama. É a base da cama. A base da cama. Pronto, porque eles também usam as nossas placas, por ela ser afúngica, por ela ser bastante resistente, pra montar aqueles baús que ficam embaixo da cama. Olha só, né? Ou seja, a box, 1 milhão de utilizações que a gente nem imagina que pode... Box, pô.
A cama box, o pessoal faz a base da cama box com as placas. Só que aí é a mesma espessura? Não. Então, assim, tudo isso... Então, existe um material de primeira e um material de segunda, digamos assim, né? Não, eu não gosto de chamar de material de primeira e material de segunda. Produto de primeira e produto de segunda. Na realidade, são produtos totalmente diferentes. O que acontece? Como nós fabricamos um produto, aí entra a questão da conversa com o cliente final. Por quê? Se você procura algo e eu consigo produzir, então eu vou produzir um produto específico e direcionado a você. Ou seja, as placas, elas são derivadas. Temos a tradicional, que é a que a gente usa como tapume. Temos as que é feita para saias, rodapés de construções de um modo geral, que essas precisam ser mais resistentes para queda de capacete, de ferramentas, para não atingir quem está embaixo, por isso que se chama saias. E temos os tapumes voltados para esse tipo de produto, para esse tipo de finalidade. Então, a gente tem que deixar a gama aberta, porque fabricamos telhas e chapas. Porém, cada chapa para uma finalidade em específico. Então, digamos, eu como cliente, eu posso chegar lá na fábrica da Ecotex e dizer, olha, eu estou precisando de chapas para utilizar dessa maneira aqui. Aí você vai designar ele, olha, não, a gente fabrica de tal forma, utilizando mais ou menos quantidade. Nós vamos identificar a viabilidade disso, tá? Porque vendedor, também não vou chegar lá e quero uma placa com a espessura assim, assim, assim. Aí é complicado, porque eu vou ter que mudar todas as especificações de máquina para produzir uma. Uma única peça. Aí não dá. Mas a gente faz reunião, identifica qual é a necessidade do cliente, identifica a nossa disponibilidade de máquina, se a gente consegue chegar na espessura que ele precisa, porque outra finalidade muito grande para as placas é fabricação de móveis. O pessoal faz mesa, banco, estante, guarda-roupa, tudo, né? Então, assim, tem fabricação de móveis. Para que você faça essa fabricação de móveis, pronto, você tem um guarda-roupa na tua casa. Você sabe que a espessura da porta é diferente da espessura da parte interna. De dentro, Então, assim, o pessoal que fabrica móveis, muitas vezes chega e fala, eu quero uma X placas para porta, ou para a parte de dentro, a parte de fora e tal. Assim, a gente vai entender se a gente consegue atender a demanda, o tempo que ele precisa, esse material, porque, como eu falei, a gente trabalha com também a fila de espera, né, dentro das demandas que estão dentro do processo. E aí, caminhando progressivamente, a gente chega num produto final. Mas a gente tem uma gama aberta de usos, de produtos que a gente pode estar utilizando. A gente abre a ressalva, lembra que a gente estava conversando lá sobre o site? Eu falei, cara, bom seria conversar sobre o site, onde você tem ali a oportunidade da pessoa que está visitando o site explicar o que ela quer, entendeu? Explicar o que ela quer, porque daí sim a gente senta, estuda e fala se é viável ou não produzir essa peça, independente de larga escala ou não. Porque às vezes vale a pena você produzir 2 peças, uma peça para um cliente. Como você falou, a questão balística, né? Exato. Mas também, às vezes, não é viável fabricar 50 peças. Isso. Entendeu? Tudo aí depende ali daquela situação no momento. Não, vai ter a questão de especificação, a questão de disponibilidade de máquina, a questão do quanto a gente vai ter que fazer alteração em especificação para atender essa demanda. Às vezes, eu precisava, hoje a sua placa tem de 4 a 5 milímetros de espessura. Eu precisava de uma placa mais fina, porque era para colocar entre bebidas. Lembra aquele teste que a gente fez? Aí a gente falou, caramba, com esse material não dá, mas se a gente fizer um teste com esse outro aqui, aí a gente fez e conseguiu. Ou seja, a gente não precisou fazer alteração nenhuma em máquina. E não precisou vir também outro material de fora, né? Não, era um material que a gente já tinha do nosso gerenciamento industrial. O cliente chegou, conversou, falou da necessidade dele, era uma indústria de bebidas, ele precisava fazer divisórias para as garrafas, porque as garrafas chocavam. E aí a placa ela é muito rígida. Ou seja, ele usava de papelão, que provavelmente no mercado era de papelão, e aí ele queria de um material mais resistente, mais fino como o papelão. E que pudesse ser reaproveitado, porque ele estava tendo um custo muito grande com isso. Top. Aí a gente começou, nossa, e se a gente fizer o uso de determinada matéria-prima, que é de tal cliente, o volume dele é X, a gente consegue atender, olha essa demanda. Vamos ver se a máquina aglutina o material. Aí a gente fez um teste de máquina, não precisou fazer alteração nenhuma, porque o material era mais fino, então na hora que a cama fechava, né, a prensa fechava,
a gente chegava na espessura que era resistente o suficiente para o que ele precisava. E aí conseguiu concluir esse... Conseguiu fazer, na época, o teste, tudo, mas, tipo assim, vai caminhando, vai chegando. Mas é como o Ezequiel falou, tudo vai depender se a gente vai ter o material, se a máquina vai estar com hora disponível, se o projeto realmente é um projeto que agrega valor para o nosso empreendimento. Então, tem uma série de coisas. A gente faz todo um estudo para poder ver, né? Não é simples ser sustentável, mas é possível, né? Com certeza. É um exemplo que, assim, esse consome a minha cabeça até hoje. Por exemplo, eu tô com um rapaz, ele tem abelhas. E ele porque quer fazer as caixas da chapa. Sabe qual é o nosso problema? A abelha não consegue travar a sua colmeia na placa. De tão impermeável, digamos assim. A cola, devido ao produto em si. É porque geralmente é de madeira ou de pedra, né? Madeira. Aí ela acaba sendo um pouco mais viscoso. Aí como a placa é muito lisa... Você tá vendo, cara? Aí escorrega. Ela cola e cai. Encontraram um problema, né? Na utilidade da telha. Pra você ver que tem. Então, esse foi o que mais me chamou a atenção. Eu falei, pô, você tem um produto muito bacana, mas esse aqui a gente não conseguiria. Nesse ponto, talvez ela talvez não no seja... produto seria o problema. Que a gente Você não tá consegue fazer a placa ficar viscosa, rugosa, pronto, rugoso. Você tá vendo, cara, onde eu precisaria de rugas, mesmo eu pegando materiais com rugas, na hora que eu passo a transformação, eu não consigo deixar ele rugoso. E aí eu não consigo colocar ele nesse tipo de então, para utilidades lisas, né? Digamos assim, o cara quer fazer alguma coisa lisa, ela dá certo. Agora, se você precisar grudar alguma coisa... Às vezes tem outras coisas que vão grudar. Uma ventosa gruda. Mas a colmeia, o mel não ficou grudado. Não fica. Porque provavelmente quando o mel endurece, ele também é liso e aí escorrega. Ele escorrega. Esse aí foi... Pro mel, eu tô falando pro mel. Especificamente. Isso, aí de repente ele ainda tá estudando o material, possa ser que ele consiga transformar a placa em alguma rugosidade. Mas dentro do nosso processo produtivo, a gente não consegue fazer uma alteração para deixar a placa rugosa. Esse foi o único cliente que até agora eu não consegui atender, cara. Um desafio E a tristeza, aí. porque todo mundo fala que o futuro é das abelhas, então... Meu você Deus, não conseguir fazer, porque se não tiver abelha, não tem polinização, você não tem produto nenhum. Então esse ficou chato. É igual a gente lembrou aqui agora, lembra do Moloch? Não, eu ia falar do Moloch agora. O Moloch, esse aí eu posso dizer que ele é um projeto que tá ali, ó, guardado, tá pronto, a gente tá dependendo só de algumas coisas, mas pronto. Pra coleta, o Moloch, ele vem para arrebentar no futuro. Se Deus assim nos permitir e nos der essa luz, né, que tem que pedir a permissão dele, aí eu acredito para você que a gente vem pesado aí, não vem não, Cris? Não, e é assim, a gente é engraçado, porque vai vibrando com cada coisa que aparece. Chegou o cara das abelhas, aí a gente ficava, gente, será que ele tá todo picado? As coisas que a gente vai pensando. Muito aleatório. É divertido, porque a gente tá ajudando o meio. São desafios divertidos. Exato, né? É muito legal. E outra coisa que eu sou muito feliz em trabalhar na Ecotex, né, em participar desse projeto desde o início, é porque você pensa, poxa, massa, pega um monte de resíduo industrial, transforma em um novo produto. Você, quando vai passando pelos locais que vê a placa nos telhados, ou você chega em algum lugar, vê uma lixeira. Eu fui para o Goiás recente, e quando cheguei lá, eu esperava encontrar a placa e a telha da Ecotex nas fazendas. Mas não foi lá que eu achei. Foi num banheiro de um barzinho que eu fui, no meu horário livre, e todas as divisórias do banheiro eram de placas ecológicas. Então, assim, era a telha da Ecotex? Não sei, tá? Mas vocês dizem que tem um representante lá no Goiás, uma pessoa que pega pra Mas ele vender pega lá. pra fazendas. Então, eu não sei se foi pra esse uso. Mas, assim, o que eu tô falando pra você é que você cada vez vai encontrando mais o seu produto. Né, que não seja da Ecotex, seja de algum parceiro nosso, né? De outra empresa que faz o mesmo produto. Mas só de você achar, eu acho muito bacana. E pra mim, eu acho assim... Beleza, eu sou engenheiro ambiental de formação, tenho a parte de segurança do trabalho. Eu acho que as nossas maiores discussões ainda são muito voltadas tanto para a parte ambiental, quando a gente fala da parte de venda do gerenciamento, como quando a gente fala da parte de segurança do trabalho, né? Eu acho que o povo lá da empresa acha que eu sou a mãe deles. Porque
Dona Cristiane, doutora Cristiane. Eu falei, gente, eu não fiz doutorado, não. Mas, doutora Cristiane, fala com Ezequiel sobre isso e isso. Aí eu vou lá. Ezequiel, ele fala, meu Deus, lá vem. Porque... Mas é porque assim, gente, a gente para pra pensar. Os nossos colaboradores, eu digo você, eu acho que... São quantos atualmente? Hoje, no total, lá, eu vou colocar diretamente, hoje são 18, diretamente. Isso, dentro, né? Dentro, Mas isso. a gente tem revendedores, a gente tem os acessórios, o marketing, Acho a que gente chegaria tem... nos 50. De 30 a Nossa. 50. De 30 a 50. No geral, assim. Direto e indiretamente, vamos assim dizer, que tem uns que não são assim, CNPJ da empresa, mas que são terceirizados. Então, não deixa de fazer parte da família, né, cara? Entendeu? Isso. Mas onde é que eu quero chegar? Dos 18 que nós temos, todo mundo é mais antigo, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra. Então, todo mundo que entrou, a gente capacitou. Muita gente entrou, não sabia ler nem escrever. Toda vez que entrava, que eu ia entrevistar o colaborador, aí a gente terminava a entrevista, chegava, Ezequiel, eu gostei dessa pessoa. Mas ele tem esse ponto que a gente teria de melhorar. Aí a gente sempre falou muito assim, mas é uma pessoa que eu acho que se entrar a gente consegue desenvolver, porque ele quer trabalhar. A gente meio que enxergava o sangue no olho de quem queria. E a gente fazia questão de mostrar o processo, porque não é um processo simples. É um ambiente... Uma coisa bem específica. Isso! É um desafio, a pessoa ia ter que aprender do zero, a gente ia ter que capacitar. Então, eu sempre deixei muito claro, não é um processo que você vai aprender... que você aprendeu em qualquer lugar na escola, ou mesmo que você tivesse um curso de... O curso é lá trabalhando, né? É lá... No início da jornada de trabalho, a gente reforça toda a questão, a gente faz os treinamentos, eles recebem um treinamento de NR12, a gente faz bem específico, o nosso caldeirista recebeu toda a capacitação. Então, assim, tem uma história muito bacana que é do nosso empilhador. Ele veio do Pernambuco morar, né, e começou trabalhando com a gente. E aí, passou um tempo, a gente adquiriu uma empilhadeira e eu precisava contratar um empilhador. E eu tava com uma dificuldade muito grande de contratar um empilhador, porque a gente tá no Distrito Industrial de Macaíba, mas o acesso é muito complicado. Você tem que ter transporte próprio para chegar na empresa, né? E aí começou o pessoal a morar muito lá próximo também. A empresa, ela tinha 1, 2 casas e a gente cedia a casa para os colaboradores morarem, né? Para facilitar, né, claro. Tinha muito colaborador nosso que vinha do interior, porque os nossos os proprietários, nossos diretores, eles são do interior, então acabaram, muita gente veio do interior trabalhar, chegava para arranja um emprego para mim, a gente tem, mas eu vou morar onde? A gente tem uma casa, que é como se fosse um alojamento, eles passavam a semana trabalhando lá, e no final de semana iam para suas casas. E aí, esse moço veio morar, acabou morando perto da empresa, casando com a pessoa lá de perto. E aí fazendo a vida dele ali ao lado da Ecotex. Constituindo do lado, vizinho, parede com parede. E aí ele chegou pra mim num dia e falou assim, Cris, meu sonho era dirigir aquela máquina. Aí eu olhei, que máquina que ele queria dirigir, gente? Quando eu olhei, era empilhadeiro. E eu tava procurando empilhador. Aí eu falei, você tem carteira de habilitação? Aí ele disse, tenho não, mas eu tiro. Eu falei, então... Ou seja, a vontade, né? O sangue no olho. Vamos fazer. E aí a gente viu, pela legislação, que não existia a obrigatoriedade de ele ter a CNH. Ele precisava fazer o treinamento de operador de empilhadeira, acaba sendo mas não precisa do a NR12. E dentro da nossa área lá, ele só ia operar dentro da nossa empresa, ele teria que ter a capacitação e operar, até ele tirar a carteira. Aí eu fui conversar com a diretoria, recebi a aprovação. O rapaz, ele nem falava direito, tá? Sabia nem falar direito, tomara que ele não esteja nos assistindo. Ou que esteja e sinta orgulho, porque eu tenho muito orgulho dele. E aí, fez o treinamento da empilhadeira na primeira vez, foi promovido a empilhador, né? Porque ele era auxiliar de produção, ele foi promovido a empilhador.
É bastante importante reforçar que existe a categoria de empilhador, existe o salário base de empilhador, existe toda uma diferença Essa hierarquiazinha, né? de salário, de reconhecimento, de Tá tudo. tudo dentro das normas, né, cara? Ele já tá cresceu. com a gente há 10 anos, ou um pouquinho mais. Ele é mais velho do que eu, só pra você ter Não, uma então- Mas aí, há 10 anos, beleza, mas há quanto tempo ele começou a ser realmente empilhador aí? Faz uns 8. noção. Olha Eu só, entrei, ele desde já era o início empilhador. lá. Ele é Realizaram supervisor. o sonho do rapaz. E hoje Não. ele subiu, cara. Ainda Ele tá- não é mais só empilhador, ele é um braço de confiança da empresa. Tem 2 E anos. quando a 2 gente anos. conversa com ele, aí ele fala assim: vocês acreditaram em mim, vocês investiram em mim. E isso é muito legal. Por quê? Porque, como eu falei, existe toda uma dificuldade de acesso para chegar na Ecotex. Então a gente, quando vai. Nossa. Tá com vaga. Fica lá, vaga, a gente procurando gente. A gente já tentou colocar mulher dentro do processo produtivo, só que é um processo muito complicado e as mulheres acabam não aguentando a rotina, né? E é muito difícil a gente conseguir mão de obra. E quando a gente consegue. Então, mandem seu currículo, é? Mas Vamos fazer um merchan aqui. Mas vamos abrir, Mandem mas, seu peraí, currículo. vamos abrir uma ressalva, porque assim, a gente recebe pessoas, independente de sexo ou Sim, escolha. à vontade. Independente disso aí. O que acontece? Por E a que gente que- dá oportunidade. Por que não fico? Aí a gente tem que ser honesto. Por que hoje é muito focado no homem, mas é focado na sua natureza, força, porque é repetitivo. Querendo ou não, você passa por um processo da produção de estar repetindo, de estar levantando peso, e isso em torno de 6 horas a 6 horas e meia, até 7 horas batendo essa chapa. Então, quando você coloca uma mulher, não dá pra fazer, eu já tive mulheres que trabalharam no moinho E a gente tal, tem gente E- trabalhando, mulheres trabalhando, e tá? seguram, cara. Então, só que quando vão pra frente da produção, aí é onde vai, volta, mas sempre estão ali, ó. batendo, Até batendo. quem é homem mesmo, até pede arrego, né? Cara, Digamos eu, assim. eu não tenho vergonha, cara. Até eu, quando vou pra produção, eu falo, bicho, manda eu pro moinho, não manda eu pra produção, não, velho. Eu vou pro moinho, eu vou ficar lá no moinho. Às vezes Porque você é vai cobrir repetitivo, alguém, né? E aí Claro, cara. ele faz, nossa, eu vou pro moinho. Vou pro moinho, cara. Porque é pesado a rotina da A produção. produção, Mas assim, vocês vão afastar a galera. pô, Não, eu calma. digo. A gente faz capacitação de ergonomia, o processo, ele. Mas se você pegar nos caras da produção, eles não querem ir pro moinho. É, Já eles tá ali gostam. na veia, já, né? Entendeu, pô? O cara tá É ali tudo com uma aquele questão de DNA. adaptação. Adaptação. Não, Porque e ele já exatamente. está ali, o diário, pô. Os caras ali tem, eu acho que o mais novo tem 15 meses. Não, o mais novo tem 15 meses. Não tô nem falando desse que chegou agora, não. Porque se eu também Porque botar ele no tá, ainda não foi pra produção. mas se ele chegar hoje, ele já tá, na lá logística. na logística. Então, E assim, a tudo gente velho, tem. cara. Eu brigo muito pela questão da equidade feminina, né? Então, a gente tem mulheres trabalhando na fábrica, mas é mais nos setores administrativos ou nos setores de apoio. A gente tem uma funcionária que ela é empilhadeirista também. Tá vendo? Né? Ela falou: eu queria fazer o treinamento de empilhadeira. Eu falei: quer mesmo? E briguei, e ela fez. Olha aí. E ela pilota a Ou empilhadeira. seja, você sendo funcionário lá da Ecotex, você querendo ter a oportunidade, querendo crescer na empresa, a empresa dá a oportunidade. Dá. A empresa lá dá, cara. Aí fica Tá teu de braços critério. abertos, Você né? não, pô, eu mesmo sou era auxiliar de produção, cara. Todo Tem um mundo, morro de praticamente, falar, ali né? que a gente tá vendo. Eu fui lá fazer um teste lá, nem sabia se eu ia ficar, cara. Fui lá, na época eu nem tava. Mas eu fui lá pra fazer e olha só a parada como é que aconteceu. Hoje eu me formei, tô me formando agora no final do ano em engenharia de produção, através da própria Ecotex. É tanto que quando eu fui conversar com a diretoria, a minha intenção era voltar porque eu fazia, era voltar pro direito, cara. Eu vou terminar a faculdade de direito aqui, tá bacana, mas aí não. E aí? Eu lembro que eu falei: vai nada. Aí nada. Aí, vamos pra onde? Não. Produção, cara, Mas vamos eu entender chão de lembro- fábrica, entendeu? Então tudo isso consta, porque eu já tava ali impregnado com o chão da fábrica, com indústria, com manutenção. Você era engenheiro, só que não sabia, né? Não tinha um papel, vamos assim dizer, não tinha um papel, faltava um papel, cara, Faltava tipo... só o papel. Mas na prática já era. Fica ali, pô, desde que entrei lá dentro, sempre ali executando, vamos assim dizer, a parte de produção de mecânica, sempre estava fazendo, mas era necessário, aí a gente vai abrir essa... É muito bom você ter a prática, mas os meus olhos abriram, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a entender, eu comecei a formular, a Ter mais pegar o conhecimento, conceito, isso, a pegar o conceito, porque, querendo ou não, aí tá a crise aqui que não vai deixar eu mentir, a palavra, quando você fala eu sou formado, eu sou um estudante, ou eu tenho, é diferente, cara. Esse peso aí eu falo que tem um peso. Você tem uma certa responsabilidade quando você entende daquilo que você faz e você tem credibilidade quando você fala.
Não, e não só isso, tá? Uma coisa que a gente sempre conversa muito dentro da empresa é a questão que eu sempre falo isso em todas as capacitações. E eu até passei um tempo sem querer dar capacitação para a equipe da gente. Eu sempre trazia alguém de fora. Porque eu dizia que santo de casa não tá fazendo milagre. Eu falo, esses meninos não estão me escutando. Mas eu sempre falava isso pro Ezequiel. Eu falava assim: olha, eu não tô pedindo para você fazer isso porque eu sou chata. Apesar de que eu sou chata. É porque a norma é essa, a base é essa, tô mandando pra você. O contexto é esse. Aí eu chegava pra ele, eu falei: você vai me perguntar de novo ou você leu o documento que eu te mandei? Aí ele fazia assim: eu li. E ele vinha do direito, ou seja, ele tinha estudado direito, então ele sabia da importância de você conhecer. E a gente tem, e assim, a parceria que a gente tem hoje dentro da Ecotex é muito isso. Vamos deixar claro pro cara, pro colaborador. Exatamente. Então, a gente faz um treinamento de ergonomia, que é uma coisa bem repetitiva, já que o nosso trabalho lá dentro é em pé, né? O trabalho da produção é em pé. Então, a gente repete muito essa capacitação, porque eu chego lá, o cara tá todo torto. Aí, Encostado, né? é PI e EPC. Caramba, velho. O quanto a empresa investe em EPC e você tá protegendo o quê? Com esse fone esse plug no pescoço. Aí chego lá, o cara descaracterizou o plug. Aí chego lá, o cara botou um bolso na farda. Aí chego lá, o cara tá de relógio. Gente, é incrível. Eu vou chegando na empresa, só vejo aquele... Aí... Só a galera correndo. Ouviu falar, Cris tá chegando, aí todo mundo... Não, mas eu não aviso que eu tô chegando. Eu chego. Eu já, lá em cima, né, no nosso escritório, ele Mezanino. Panorâmico, digamos assim. Exato, ele é o mezanino. Então, eu chego, aí já vou lá no vidro. Eu só vejo a correria pra um lado e pro outro. Cadê o operador da máquina? Lá vem ele, todo bonitinho. Aí eu já mando Ezequiel ou Ezequiel? É porque você não tava aqui embaixo. Porque ele não tava aqui embaixo, que eu tô lá fora, lá, ficando seco a língua, igual papagaio, tanto repetir a mesma coisa. Aí eu fico pensando assim, né? Qual será os apelidos de hoje? Porque não é possível. Ei, mas eu queria falar uma coisa interessante, assim, que tem muito no mercado, é pessoas que instalam a telha, assim, mudando de uma coisa Não, pra outra. vamos lá. Voltando, cara. As pessoas instalam as telhas no mercado, elas acham que elas estão instalando as telhas de um jeito certo, mas na verdade não estão. E isso acaba trazendo a responsabilidade para quem fabricou a telha, né? Ou seja, a culpa, na verdade, não é nem a responsabilidade, é a culpa. Né? O cara chega para a empresa e fala: a telha de vocês está com problema. E aí, como é que vocês vão resolver? Eu queria até trazer esse ponto, tá? Não é um ponto importante. É sim, há uns anos atrás, eu acho que há uns 3 anos, 4 anos atrás, a gente vinha recebendo muita reclamação do mercado, porque a gente entregava as telhas, né, passando do nosso padrão de qualidade, ok? E a gente recebia reclamação do mercado de que a telha estava com vazamento, que a telha era ruim, que tinha botado a telha no mercado e estava com problema. E aí, nessa época, eu levantei a bandeira de vamos montar um manual de instalação. E aí, foi até quando o Ezequiel falou: vamos fazer. E a gente montou o manual de instalação para evitar isso, porque eu lembro que a gente vendeu... É até um centro lá, que é a Limpium. Sim. Que o pessoal botou as telhas, fez a... É uma escola de yoga. Eu não sei se é de yoga. Enfim, é um mas centro. eles fizeram lá... É uma construção sustentável lá. Sim. Bem bacana, de super adobe e tal. E aí eles foram colocar as telhas. E aí, quando eles colocaram toda a parte de madeira, quando foi cobrir, eles fizeram as furações erradas. E aí, como fizeram as furações erradas, é Obviamente, óbvio que quando chovesse, iria empoçar. Além de que a calha estava feita errada, estava colocada errada. Ou seja, o problema não era Agora a você telha, falou- era a instalação. Mas o que aconteceu ali? Ali foi um projeto, pronto. Ali foi um projeto que eu tive que estudar. Foi ali que começou a surgir a engenharia na minha vida. Porque o que acontece? Ali já tinham 2 engenheiros envolvidos e mais um arquiteto. Só que projetaram 2 engenheiros tinham e 2 um engenheiros, arquiteta isso. e fizeram a instalação errada. Esse foi o projeto que eu mais verdade, apanhei na não vida. foram eles, nem os engenheiros, nem a arquiteta que fez a furação. Foi o pedreiro que Achou, pensou ou eles não fontes da cabeça dele tiveram que olho. dava pra enfiar um parafuso em qualquer canto. Mas aí eu vou abrir uma ressalva e vou defender o pedreiro. Eita. O que aconteceu, cara? Fizeram toda a estrutura. É muito lindo, cara, o que eles fizeram. É muito bacana. Todo desenhado no barro e tal. Só que entrou um simples detalhe. Quando eles fizeram as divisórias,
do telhado, eles simplesmente colocaram um IP roliço de 6 metros e colocaram um espaçamento muito grande. E aí o pedreiro não tem culpa. Porque ele olhou ali e viu a telha. Uma telha grande, cabe. É simplesmente assim, cabe. Aí entra um outro X da questão. Vamos ser honestos. Nós compramos vários produtos que vêm com manual de instrução. Praticamente tudo pelo menos eletrônico, né? Quantos de nós lemos realmente o manual de instrução? Sério? Todos eles. Não. Comprei uma furadeira esses dias. Tava lá um manual gigantesco lá. Mas a pior parte não é essa. Tá A pior parte é que quem vendeu essas telhas foi eu. E aí foi para umas telhas. E aí volta a reclamação. E eu disse, mas nessa época que você vendeu, não tinha ainda o manual. Não tinha manual, não tinha setor de engenharia focado no cliente. É o famoso Ezequiel loucura. já estava trabalhando lá na empresa, mas o foco dele era produção. Ele estava na fábrica. Tá na produção. Não, a gente não fazia pós-consumo. O cliente chegava, levava. Era só produção. O cara levou pra lá, como é que ele vai se instalar? Problema dele. Ema. Nesse dia, O cara se entende que tem que ter uma forma de instalar, né? Nessa venda foi uma venda grande, né? E aí eu falei, tá aqui a cliente, vamos vender pra ela. Foi. A gente ia no escritório nessa época, ainda era reuniões a céu aberto. Aí... Bem rústico. Bem rústico. Mas tu tem ideia, o diretor foi comigo, cara. Não, aí eu fui, liguei. Não, aí eu falei, gente, preciso que vocês venham até aqui. Tamo com a bronca. Sabe aquela venda bem massa, sabe? Pois é, tá dando problema. Aí mostrei os vídeos que eu tinha recebido. A gente tem que resolver. Como é que a gente vai Mesmo que não é o problema... Não era problema nosso. Não. Era um problema de, como é que eu sei? De divisórias, cara. Só de divisórias, Só que a gente olhou para aquilo e tipo, a moça que comprou, ela foi muito bacana com a gente. Ela falou assim, eu sei que não é problema de vocês, mas me ajudem. Pronto, resumindo foi vocês isso. não conseguem me ajudar? Aí eu falei, vocês podem ir lá. Né, velho, vocês podem ir lá. Aí o meu diretor falou assim, vamos. Fomos lá. A gente achou uns parafusos onde eles tinham furado errado. Só que o que chamou a atenção foi que mesmo assim não tem. Aí ela tinha feito, aí eu vou falar pra você. Até a gente comprou esse bonde, porque ela tinha forrado, cara, com gesso. Coisa mais linda. Primeira chuva que deu, quebrou. Deu errado. Aí tudo. só deu um jeito. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, só tem um jeito de resolver isso aqui. Tira tudo e bota novo. Tem que desinstalar pra ver o que tem aqui embaixo. Aí você entra onde é que vem a situação. Eu preciso saber o que tá guardado aqui embaixo. Eu preciso olhar. Quando a gente tirou, eu e ele, de parafusando, ele olhando pra mim da janela, eu entreguei pra ele a telha. Nosso diretor, chiquérrimo, em cima... Aí lá em cima da janela lá, olhando, e aí, cara, eu falei, e aí que eu sei onde é que tá o problema. Achou a fonte. Pediu o projeto, eu falei, ó, as divisórias estão ali, então normal. Foi aí que vocês viram a necessidade de Eram divisórias de 2 metros, cara, a telha tem 2,20. Que a norma, não, digamos, a regra da instalação dela tem que ter Hoje, mínimo 45, 50. Máximo 65. Estourando já no limite de observação, 80. Mas assim, uma coisa que foi bacana foi esse contato com o cliente, foi o fato da gente conseguir identificar o problema, tá? Por mais, eles podiam ter colocado qualquer telha, ia ter o mesmo problema. Por causa do espaçamento, cara. Exatamente. E aí, quando eles voltaram para a indústria, a gente sentou e viu e disse assim, isso aconteceu agora, a cliente foi maravilhosa, pediu a nossa ajuda, a gente conseguiu ajudar, a gente conseguiu recuperar as telhas, tá? A gente mandou a nossa aqui, parou a fábrica, paramos a fábrica, pode anotar isso aí, paramos a fábrica, fomos para o canteiro de obras dela, tirou as placas, fez a correção, porque como é um material plástico, a gente consegue com aquecimento fazer a correção dos furos. Mais uma versatilidade desse material, né? Eu lembro que na época o nosso diretor comprou um soprador. A gente pegou, fez toda a correção das placas. Fez a cirurgia na cirurgia lá na casa da mulher, a gente fazendo todo um reparo. Algumas placas, algumas telhas a gente conseguiu com cirurgia, outras telhas a gente fez reposição sem custo pra ela, tá? Até porque a telha antiga ela virava outra telha depois, né? Sim, mas aí tem todo o custo operacional disso, né? Calma. Não é só, né? É verdade. Mas o que acontece? A gente conseguiu fazer as cirurgias, conseguiu fazer tudo, e como era a telha e o gesso, não ia ficar nada aparente, ia continuar uma coisa linda. Paramos a fábrica, levamos a nossa equipe, fizemos toda a correção, e isso serviu de aprendizado pra gente enquanto engenharia da Ecotex. A gente fez assim, vamos montar
um manual de instruções, onde a gente deixa claro quais são os espaçamentos, quais são as diretrizes. Hoje, quando você entra no site, você consegue fazer o cálculo e saber quantas telhas você precisa para a cobertura de X área quadrada. No passado, isso não existia. Então, até quando a pessoa fala assim, eu preciso de tantas telhas, aí a gente vai fazer o cálculo. É para qual área? É tal. A gente ainda tem esse cuidado de conversar, né? Ou seja, uma casa dessas comuns de bairro, assim, geralmente são quantas telhas? Não, a gente. De ideia, não, assim, né? casa de bairro, Não, pelo amor de Deus, olha a sua pergunta. A gente tem que entender o tamanho da casa. Vamos Não, pegar tem um o quê? exemplo? 70 metros quadrados? Vamos lá, vamos pegar por etapa. Por exemplo, nós somos engenheiros, trabalhamos com os engenheiros. Então, eu vou pegar para a área civil. Hoje eu tenho o Yuri e tenho o Davi. Hoje nós trabalhamos com uma construtora que ela fabrica que ela produz uma casa de 65 metros quadrados, Sim. onde se tem 33 telhas. 33 telhas, a 33 média, né? telhas, em média, uma pela outra. Com a instalação correta. Com a instalação correta. Aí entra o X do que? O manual. O manual não é eu, Ezequiel, engenheiro de produção, que estou falando, não. Ali tem um engenheiro civil que me deu toda a base para montar, e quando montou, vamos fazer o seguinte, vamos ver a prática? Vamos para a prática para ver se aquilo ali que foi passado, foi batido. Então, ou seja, não tem nada no papelzinho ali, ou eu, engenheiro, ou Cris, engenheira, não, que desenhou. Não, ali tem um cara especialista na área, que estudou para se formar naquilo ali e desenhou pra gente. E assim, tem uma variação também, lembrando disso, porque às vezes depende do corte, depende da forma também que é a construção, né? Que você falou, uma casa de bairro, velho, tem casa de bairro aí que tem 200 metros quadrados. É verdade, é verdade. Então a gente precisa entender. Né? Mas, por exemplo, você entra no site e o site dá um cheiro mais ou menos bem aproximado, bem certeiro, pela calculadora que a gente colocou lá, que mostra quantas peças você vai precisar para a área quadrada que você vai construir. Nesse caso do cliente, eu encaro isso muito, na época foi uma dor de cabeça e tudo mais, mas trouxe pra gente um grande aprendizado. Teve outras N coisas que aconteceram ao longo desses 10 anos. Tem uma matéria-prima que a gente usa para poder fazer o colchão, né? A cama lá. O colchão não, para fazer. É uma nomenclatura interna. Mas quando a gente vai montar a peça, que é o poliéster, que ele serve para que o material dentro dele aglutine. Quando a telha, a placa sai, a peça sai da máquina, a gente não limpava ela. E aí a gente entregava e nunca ninguém tinha reclamado. Até que um cliente chegou e disse, gente, choveu e a minha calha está entupida com esse plástico de vocês. Era o poliéster. A gente entendeu que a peça só pode sair da fábrica limpa. Limpa como? A gente tem que rasgar e tirar todo o poliéster que não tiver grudado. De qualidade. De fabricação. Exato. A qualidade. Já foi na hora de liberar o produto. É como eu vou liberar o produto. Ele tá, vamos assim dizer, embalado. Eu desembalo para que você possa levar. Porque se eu deixar você levar com aquele material, assim, você vai botar a culpa na gente. Então, assim, antes o nosso processo produtivo, ele não tinha um procedimento fechado. Hoje ele já tem. Hoje a matéria-prima, ela entra por aqui, ela vai passando etapa por etapa, e o produto pronto, acabado, ele é conferido, checado e autorizado para venda. Antes, muitas vezes, saía da máquina, não, já tá pronto, pode levar. Pode levar. E não tava pronto. E aí vendeu pro cliente. O cliente também não tinha um contato com a gente para dizer como é que eu furo, hoje é para quê, qual é o uso, tal. Você vai usar qual tipo de parafuso. A gente ainda consegue. Qual tipo de estrutura, né? Isso, a gente ainda consegue bater esse papo, consegue fazer isso. Eu acho que também isso é um dos motivos um dos nossos diferenciais que fazem com que os clientes retornem, conversem. Porque não é só vocês venderem o produto de qualquer jeito, né? Vocês auxiliam o cara, guiam ele, digamos assim, a melhor montagem, né? Mas você tem que colocar o seguinte, porque, cara, como clientes, você quer ser bem atendido, você quer ter um apoio bacana, não importa qual segmento. Pronto, no caso da Ecotex hoje, nós damos o apoio até para quem não tem noção nenhuma de madeiramento. E às vezes o pedreiro fez, ou o pedreiro, ou alguém, vou usar esse termo, acha que a medida que ele fez está bacana, e quando ele chega lá, que a gente começa a estruturar, como nós tivemos agora recente, há 1 mês e meio atrás, o problema de um estacionamento, cara. A divisória estava errada. Ou seja, para o cara comprar a telha da Ecotex, antes dele comprar a telha da Ecotex, ele precisa entender como funciona o guia de instalação.
Não Pra ele guia. entender. Não, vamos Não, lá. pô. Quando Como ele é que vai ele faz comprar, pegado? a gente questiona ele. Às Pra vezes que- ele qual a sabe, finalidade? às vezes ele não sabe. Às vezes ele fala assim, não, foi o pedreiro que pediu e levou. E vou Tudo levar. bem. Se você tiver qualquer dúvida, tá aqui o nosso telefone, nosso contato, você entra em contato com a gente. A gente também não vai falar problema que possa ser, a gente também não tem uma bolinha de cristal pra saber o que é que o cara vai Ó, fazer, mas a gente se sabe, torna disponível. Entra o X da questão. Eu não falei pra você, ó, essa senhora, ela foi lá na empresa, ela já tinha uma medida, porque o condomínio ofereceu para ela uma medida, e disse a ela, compre as telhas. Ela foi lá dentro da telha, da Ecotex, olha, eu quero essa telha. Aí, pô, vamos fazer, fizemos as divisórias, só que bateu um choque de informação, o desenho não casava com a telha. Eu estava embaixo da produção, me ligaram, dizia que eu subi. Quando eu subi, ao ler o projeto, eu falei, não, a telha que a senhora está querendo levar não é o que o condomínio precisa. Se a senhora levar, a senhora vai ter problema futuramente, porque vai sair da logística do seu condomínio. Então a senhora Da está estrutura. presa Do padrão. àquele padrão do seu condomínio. Se a senhora quiser levar, nós faremos, mas a senhora vai ter problema. Ou adapta o padrão ou muda a telha. Mudamos a telha. Dentro da telha, liguei para uma pessoa, que também é aí onde entra a questão de você ter os vínculos. Eu falo, vou ligar, ela precisava de uma telha maior, mais fina e durável. Não vou falar o nome do cliente, mas o que acontece? Liguei para ela, falei, ó, preciso dessa telha, tem, e a X peça é tanto. Ela olhou assim e falou, pô, mas a intenção de vocês não é só vender. Eu falei, não, a gente gosta de vender, mas não adianta eu vender para a senhora Que eu vou ter problema e depois. daqui a pouco a senhora vai voltar com um produto furado, braba comigo, porque eu li o seu projeto e entendi, e não era esse produto, mas naquele momento eu pensei financeiramente. Então tudo isso é bom, ou seja, a compra dos produtos Ecotex não é simplesmente um produto, mas sim entender a necessidade do cliente, independente se ele vai fechar com nós ou não. Nós queremos fechar? Queremos, mas também queremos ter o seu sucesso, queremos ver que você vai lá, execute a sua obra sem ter problemas futuros com a gente, porque hoje o telhado, na moral mesmo assim, na boa, o telhado é a última coisa que um cliente final olha. Ele nem vê. Né? Ele pensa que bota de qualquer Sabe, jeito aí, né? Só sabe quando dá problema. E digo com experiência própria, vivenciando canteiros de obra. Telhado, repartições, é a última coisa que se olha porque é a coisa mais cara que se tem no processo. A Por causa da fundação em estrutura, si é mais barata, mas a estrutura de um telhado, ela passa a ser cara. É aonde Pra ser o bem feito, né? cliente começa a reclamar. Aí é onde ele vai enxugar, porque ele já gastou além do normal, teve os contratempos. E é o primeiro canto que tem problema, digamos assim, né? É a primeira, a base de deu tudo. uma chuva, De cima para já baixo começa- ele é o primeiro. Exatamente. Então, por isso, devido ao tempo que a gente tem, aí eu vou falar desses 7 anos, vivenciando, aprendendo e apanhando, mais o tempo de crise, é que a gente analisou, cara, não adianta simplesmente só vender. vender a telha. A gente precisa dar um apoio pós-venda. A gente precisa dar uma atenção para o cliente, porque esse cliente... Pré e pós, né? Exatamente, porque é esse cliente que vai fazer, vamos assim dizer, uma venda pra gente futuramente. Assim, é muito importante, porque você falou assim, como é? O cara tem que saber o que ele quer. Na verdade, ele chega na empresa, ele traz a demanda da compra. Aí a gente, no momento que tá lá fazendo faturamento, vende tal, o cara conta. Porque é uma empresa pequena, então ele acaba soltando o sonho, a compra, a conquista dele. E aí a gente questiona assim, mas qual é o uso? Você vai fazer pra quê? O cara vem comprar 30, 40. A gente sabe que é um uso, é um valor considerável que ele tá fazendo, um investimento considerável. Então a gente questiona, aí ele fala se tem projeto, se não tem, mas a gente também não se mete. A gente só mostra que, qualquer dúvida, caso você precisa de manual de instalação, aí a pessoa, não preciso não, mas leve. E se você tiver dúvida, a gente está disponível para tentar te ajudar. Nós não somos uma empresa de construção civil, mas a gente está disponível. Aí o pessoal muitas vezes também chega e questiona, essa telha é mais acústica, a gente pode colocar no estúdio, ou... essa Será que telha... estão usando aqui no estúdio do podcast? Aí essa telha, ela deixa o ambiente mais frio, aí a gente explica como é que funciona e tal. Tem vídeos na internet, no Instagram especificamente, né, da Ecotex. Siga o perfil da Instagram, da Ecotex no Instagram, que mostra as telhas, né, sendo pisoteadas, passada com caminhão em cima da telha, caminhonete, ou seja, ela é resistente. E o cliente, ele vê aquilo ali e fala, pô, essa é a telha que eu vou colocar e nunca mais eu vou ter problema. Mas vem a questão de não saber exatamente como executar. E é aí onde entra a Ecotex com esses braços de mãe, né?
E vem abraçando ali o cara e mostrando pra ele que, cara, não é bem assim, pro seu projeto não dá certo da Ecotex. Ou então dá certo pro seu projeto e assim. O mercado, cara, o mercado, querendo ou não, ele te obriga a você fazer parcerias. É como você, nós somos uma indústria de fabricação de telhas, mas ao mesmo tempo, nós andamos lado a lado com os caras da construção civil. Sem os engenheiros da construção civil, na boa mesmo. Eu vou passar embaixo, vou falar um monte de água, que eu não sei o que é, até eu conhecer esses caras. Até eu entender, até eu estudar, Então, fabricamos? Você tem problema? Cara, você consegue ver no cliente ali que ele vai ter o problema futuro com a estrutura dele. Aí não vale a pena. A gente já entendeu que não vale a pena, porque nós somos indústria ganha na recorrência. Então, se eu produzo e vendo para você e você vai ter uma dor de cabeça, você é um prejuízo para mim. Só se o cliente quiser ali comprar e falar, não, pode deixar comigo. Inclusive já ocorreu momentos da gente falar, ó, não, assina aqui esse termo. Não tem como assinar esse fazer isso, né? Mas a gente deixa claro. Ciente, é isso mesmo que o senhor quer? Tá certo? Ó, mas o senhor vai sair daqui ciente que futuramente o senhor vai ter esse problema e esse problema. Um ponto pra galera entender, né, que tá assistindo a gente. Quais são os principais problemas que podem acontecer com a estrutura que não é adequada? Primeiramente, seria a base. A primeira coisa que eu vou começar é o quê? Entupimento de calha. Essa é a primeira. Segunda, falta de instalação adequada com reparticipões. Isso vai gerar para mim gotejamento. E terceiro, a sua estrutura embaixo, dependente se é gesso, drywall, vai manchar. Por quê? Eu pego da base do eixo X, que é o pé direito, a base final Y, que é zero, onde é a calha. Então, se eu não tiver a inclinação necessária, inclinação adequada, eu vou ter problemas de evacuamento de água, deslocamento de telha, excesso de peso numa determinada área. Isso com qualquer telha, né? Isso com qualquer telha, não só necessariamente da Ecotex. Então, por isso que eu observo, a base principal é sempre a parte de cima de um telhado. Você precisa ter o projeto adequado para o tipo de telha adequado, independente de qual seja ela, certo? Mas eu sei que vocês vendem também para galpões, né, também. Galpão, avicultura... Ou seja, dependendo do projeto do galpão, a telha da Ecotex se encaixa perfeitamente. Dependendo do projeto da casa, sim. Sim, ela vai se enquadrar em cobertura de telhados. Mas depende muito da dinâmica do projeto, como é que é o corte, como é que é a distância entre eixos de repartição. Você quer ver um exemplo? Vamos ser bem reais. Eu tenho um galpão de 180 metros, aonde ali embaixo eu vou ter uma quadra poliesportiva. Aí você vai fazer, que compensa eu colocar uma telha da Ecotex ou qualquer outra telha de 2,20 metros? Não. É mais fácil você comprar uma telha de zinco, galvalume, etc., que vai produzir uma telha de 30 metros em arco. Exato. Essa é uma dúvida que muita gente tem na internet sobre o tamanho, né, da telha Ecotex. Exatamente. Ela é básica, ela é única, 2,20 metros, por causa do equipamento que usamos. Ainda não tem uma prensa no mercado que fabrica uma telha de 6 metros. E com todo respeito também, se fizesse, não seria viável. Já entrando em conta e outras coisas, não seria viável. Nem para a gente e nem para o cliente final. Por isso é que eu falo para você, cada tipo de telhado requer um tipo de projeto e requer um tipo de produto. Nesse caso, um galpão de 180 metros quadrados, cobrindo com a telha ecológica, ficaria bacana? Pô, ia ficar muito bonito. Mas teria que ter muitas divisões. Mas o investimento em parte de metais é gigantesco, ou seja, passaria a ser inviável. Então é isso que a gente joga aberto. É honesto. Você quer fazer? Né? Se você quiser fazer, vamos fazer, vamos, cara. A gente tá aqui para vender. Não, mas já aconteceu muito do pessoal chegar, principalmente essa questão de quadras poliesportivas. Mas a gente quer o telhado da quadra em arco. Eu falei, mas a gente não vai conseguir fazer. Mas eu quero. Eu falei, cara, menor do que 2,20 eu consigo entregar.
maior do que 2,20 eu não consigo. Para chegar no modelo que você quer, é mais interessante você ir para o mercado e comprar uma telha. Material. Exatamente. Entendeu? E aí, a gente vê cliente brabo. O cara honestidade, né? Porque o se cara fosse fazer de qualquer Ah, jeito não quer ali... trabalhar. Olha só. não quer vender, não quer me atender, porque o meu... Meu dinheiro é igual o dele. Mas não quer me atender. Só que a questão não é essa, cara. A questão é porque naquele momento o seu Até pra projeto... ser honesto, a empresa sofre. Porque o seu projeto não se adequa ao nosso produto. Mas eu acho que aí já sai um pouco da questão de a empresa ser honesta e tal. Eu acho que entra mais na questão que, às vezes, o cliente, ele tá sendo frustrado. Né? Porque ele vê a telha lá super resistente, vai botar ela no telhado, nunca mais vai ter um problema com o telhado. Só que tem também. As suas limitações, exatamente. né? E aí a gente tem esse cuidado de sempre, do mesmo jeito que dentro do nosso processo produtivo e dentro do atendimento aos nossos clientes e dentro do fechamento total, né, da empresa, quando a gente analisa todos os processos. A gente tem que ser muito analista nos processos, a gente também tem que levar para o nosso cliente. Não adianta eu vender para você uma vez e virar um case de insucesso. Né? Então, assim, a gente sempre esteve... E aí você me pergunta, mas já vendeu para alguma... Lá atrás a gente vendeu e só dor de cabeça. Então a gente vai aprendendo. A gente tira as boas experiências e tira as experiências negativas também. Então, ó, não funcionou, não dá certo. A gente tem um parceiro que faz. Como eu falei, o fato da Ecotex ser um gerenciador de resíduo acaba colocando a gente muito dentro de outras indústrias, de outros segmentos. Então, a gente acaba conhecendo outras dores, a gente vai ampliando o nosso leque de conhecimento e a gente vê também, o cara divide com a gente, ó, vende tal material para tal pessoa e ele foi fazer isso. Aí a gente vai conhecendo. E aí a gente vai dividindo também um pouco disso na rotina diária. Já deixamos de vender material com força, porque a gente dizia, porra, vai ser um diferencial. Pior, né? Então, se a gente pensar isoladamente, nossa, vai dar uma diferença no faturamento desse mês se a gente vender isso. Mas, não. Depois. Aí a gente volta, não. Você entendeu? Aí onde não vai compensar, vai ser legal, aquele momento ali vai ser legal. Mas daqui a 1 ano, 6 meses, a gente vai ter É uma coisa assim, vamos dizer que como cliente, né? Eu olhando na internet, né? Olhando no Instagram, eu vi muito comentário sobre a telha de fibrocimento. Que ela é uma telha que não é impermeável, que ela, né, chupa água, digamos assim, cria rachaduras depois de um tempo e começa a vazar pela própria telha. Isso não acontece com a telha da Ecotex. Beleza, mas tem que estar com a instalação correta, né? Não, sim. Então, Eu penso assim, que qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter todos os cuidados. Existem os ônus e os bônus, né? A telha de fibrocimento é uma barreira, como a telha da Ecotex é uma barreira. Aí você vai ter que entender qual é a barreira que melhor se adequa ao seu empreendimento e qual e o que é que você vai querer. Então, tudo é analisado. O profissional que montou o projeto, ele vai dar para você esses pontos, né? E é isso. Eu acho que o principal recado, assim, que a gente tem que dar quando a gente pensa em indústria, em atividades, em todos os detalhes é: não vamos fazer o que a gente não quer que façam com a gente. Então, a gente montou a ideia do projeto da Ecotex, estruturou a indústria, contratou mão de obra, capacitou mão de obra, produz um produto, coloca ele no mercado. Existe um caminho tão longo para a gente vender de qualquer jeito e receber uma não conformidade do nosso cliente e não conseguir vender mais. Porque há pouco tempo atrás, acho que 1 ano e pouco, teve uma venda que não foi bacana, né, que gerou um problema. A culpa no final nem era nossa, mas foi realmente também uma instalação mal sucedida. E o cliente não foi tão cooperativo como a cliente daquele exato. processo. E, tinha manual de instrução, tinha tudo, o cara fez errado, mas era muito mais fácil para ele apontar o dedo do que assumir. E aí a gente para e pensa assim, o que é que eu posso fazer? Então tem muita gente no mercado que escuta falar, não, essa telha não presta, essa telha é feita de lixo, ela não dá certo, ela fofa, não sei o que, mas... E aponta às vezes pra Ecotex, porque, sei lá, a gente tem quase 50 mil seguidores aí, né, no Instagram, então aponta porque é conhecido e tudo mais, mas não é o material da gente. É porque assim, cara, né? Quando a gente fala dessa área, igual aconteceu com esse caso esporádico, vamos assim dizer, foi um vício de construção. E vício de construção em todo e qualquer lugar vai ter. Infelizmente, o vício de construção ele vem. E aí, às vezes é mais fácil a gente acusar
do que a gente assumir o erro. Assumiu. O erro. E, rapaz, ali deu trabalho. Até a gente mostrar onde é que estava, aí você levou. Provar ali, né? Demanda, levanta investimento, levanta dor de cabeça, você tem vamos assim dizer, a chateação e ao mesmo tempo você se sente fraco ou impotente porque você não consegue resolver o problema do teu cliente, quando na realidade não é o teu produto. Tem outras coisas. E ali você já entra na questão do sonho, né, cara? O que é um sonho? O cara, durante anos ali, com a intenção de construir uma casa e falhou aonde? Falhou no telhado. Numa telha. Aí você fala assim, pô, uma telha é tão simples, mas falhou ali. Aí quando você vai analisar, foi a telha? Não, foi o que? Foi o prego. Foi até o cimento da base. Então isso tudo levou um tempo para a gente poder chegar e mostrar para ele. Mas aí olha só, a linha que teve a tênua, a distância de incompatibilidade para poder chegar nesse Gente, problema. quando eu lembro que a gente construiu o nosso escritório todinho de resíduo, todos os detalhes. Ficaram falhas? Ficaram falhas. Temos lá. Temos falhas. Temos falhas que eu lembro que eu falei, isso não vai dar certo. Aí todo mundo, vai dar certo sim. E eu, não vai. Vai. Nossa, aqueles vidros, velho. Pronto, nossos vidros, cara. Nossos vidros, fez a instalação, que fica ali um 0,5 milímetro de espaçamento que não consegue fechar. O barulho tá ali, vem todo o pó pra dentro, vem. Quantas vezes eu falei que ia acontecer isso? Mas mesmo assim, o escritório serve de inspiração para alguém fazer alguma coisa do tipo ali. A gente consegue fazer tudo, é porque tem umas pessoas muito teimosas. É os vícios de construção. Você tem um exemplo. Eu só tô comparando. O que acontece na sua casa quando você vai construir o seu telhado e você quer economizar, acontece com a gente também quando a gente foi construir o escritório tem tomada que a gente nunca usou. Exato. Em lugares que não usou, né? E não em lugares que precisa não ter, né? Exatamente. Nunca vai usar. Nunca vai usar, cara. Pra gente finalizar, qual seria a mensagem aí que vocês têm pra passar? Tanto para o público que comprou já a telha da Ecotex, quanto para o público que ainda vai comprar a telha da Ecotex. E no tocante da sustentabilidade, né? Já que a gente está aí, dia 5 que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E a empresa da Ecotex é uma empresa sustentável, de fato, a gente vê que em todos os aspectos praticamente. Qual é a mensagem que fica aí, hein? Eu vou falar pela minha pessoa. Cara, assim, desejo a todos, independente, clientes, comerciantes, de um modo geral, que continuem comprando produtos vindo da sustentabilidade, independente de qual seja a origem, desde que é um produto que está sendo transformado com a intenção de melhorar o meio ambiente. E aí eu vou falar com relação ao futuro dos meus filhos, da nossa geração futura. Invistam, vale a pena dar uma chance para produtos recicláveis, para produtos que são feitos através da sustentabilidade. Vale a pena, não necessariamente ficar focado somente num produto novo, que é algo muito lindo. Dê uma atenção ao reciclável. Ao reciclável vale a pena. A gente agradece, o meio ambiente vai agradecer. Eu acho que vale a pena a gente olhar por esse lado aí do meio ambiente, da sustentabilidade. Vale a pena a gente dar uma chance. É a minha visão, né, cara? E você, Cris? Não, eu penso que a Ecotex, ela construiu ao longo de todo esse tempo uma trajetória muito bonita, né, que não seria possível sem os ônus do desenvolvimento tecnológico, né, como eu falei, para a produção de qualquer produto manufaturado existe a geração de resíduos. Então, a Ecotex, ela é uma empresa totalmente regular, é uma empresa que possui toda a documentação necessária para atuar, desde a contratação dos nossos colaboradores, até a manutenção das nossas máquinas, até a documentação legal exigida para que você opere uma indústria no nosso país hoje. Não é fácil. Então, quando eu falo assim, dê prioridade à Ecotex, dê prioridade a quem trabalha direito, né? Porque nós temos um monte de concorrentes no mercado hoje que não tem licença, que os colaboradores não têm carteira assinada, que compram matéria... Evitem imitações. Não, que compram matéria-prima no mercado negro, né? Que a matéria-prima é oriunda de fontes... desconfiáveis. Exato. Então, não assim, confiáveis, aliás.
sustentabilidade é uma palavra muito bonita. E ela é mais bonita ainda quando você... De fato, pratica, né? Exatamente. Então, eu acho que o meu recado é: valorize os produtos onde você consegue identificar que, de fato, a origem dele é uma fonte confiável. Tá? A Ecotex, ela tem os portões abertos para quem quiser conhecer, seja cliente, seja parceiro. Nós somos abertos a parcerias também, né? Como eu falei, além de uma indústria de telhas, nós também somos gerenciadores de resíduos. Trabalhamos com grandes empresas multinacionais aqui da região, nacionais também, empresas familiares. Eu posso citar um monte leque, aqui. Né? Existe um leque de diversos segmentos. E outra coisa que é muito bacana é que nós temos diversos parceiros também que são empresas familiares, que também atuam em segmentos de reciclagem, parecido com o processo da telha, e todo mundo é regular. Por quê? Porque para poder comprar da Ecotex, tem que ser tem que estar regular. E quando eu vejo que a pessoa vai e compra um produto que não tem uma fonte confiável, ou que você vê que não tem, ou você nota que o cara tá vendendo a telha a um preço muito barato. Não tem como, tudo tem custo. Então desconfie. Desconfie que você tá fazendo a sua parte, né? Faça a sua parte, analise, você trabalha, você é adulto, você conhece do processo. O mundo é capitalista, infelizmente, então a gente precisa olhar sempre e analisar todos os detalhes, não só a qualidade do produto, mas também tudo que faz com que esse produto esteja no mercado. Então, assim, valorize o que é sustentável e o que vem de fonte segura. Esse é o meu recado. Esse é o recado, né, pessoal? Diga não à pirataria. Diga não. Salve o meio ambiente, né? Evitem imitações. No final do vídeo, todo vídeo da Ecotex lá no Instagram tem evitem imitações, né? Porque pode dar problema aí. É isso aí, galera. Então a gente encerra esse segundo episódio do podcast da Ecotex, né, com esse tema de sustentabilidade. A gente falou sobre muitos assuntos aí. Assistam o primeiro também. Sigam a gente no Instagram e também acessem o site, né, oficial, que também vai estar aqui. E é isso, galera. Quero agradecer a vocês, a todo mundo. Tamo junto. Deus abençoe. E vamos nessa. Amém.